Boa noite oficial para a turma 46 e 47. Vamos dar início à nossa aula de revisão. Olha, não é para todo mundo que eu faço isso, não. Aula de revisão, vocês estão com tudo, hein? Pode procurar aí nos vídeos das disciplinas anteriores. Eu não costumo fazer isso, não. Mas como eu gosto de vocês, tá? Não deveria, mas eu gosto de vocês. A gente vai estar trabalhando um pouquinho aqui algumas questões que a maioria dos alunos tiveram muita dificuldade em responder, que foi a questão do aborto, tá? Vamos continuar frisando. Aborto no Brasil é crime, salvo em 3 situações. Quais são essas 3 situações, professora? Quando a gestação apresentar algum risco para a mãe, tá? Trouxe ali algum risco para a mãe. Então, ela tem o direito de interromper a gestação e de ter essa garantia, tá? Através do SUS ou de qualquer unidade que ela esteja sendo acompanhada. Aqui no estado do Acre, a gente teve uma enxurrada de situações como essa em que a gravidez trouxe risco para a mãe. Agora, durante a pandemia, né, as grávidas que tinham Covid eram contaminadas com o vírus que desenvolveu a forma grave da doença, algumas delas tiveram a gravidez interrompida. Algumas com sucesso na história e outras, né, levando ali à fatalidade. Mas no Brasil, toda vez que a gravidez colocar em risco a vida da mãe, a equipe médica sempre vai optar pela mãe, ok? Não sei se vocês costumam assistir novela, filme que fala assim. A equipe médica chega e pergunta: vai salvar a mãe ou o bebê? Né? Que no Brasil não tem isso não, a gente salva a mãe sempre. A mãe sempre em primeiro lugar. Óbvio que vamos fazer tudo para salvar os dois. Mas a prioridade sempre será a mãe. Sem consulta prévia para a família, ok? A nossa prioridade sempre é a mãe. Então, se a gravidez coloca em risco a vida da mãe, ela tem direito a interromper o processo gestacional por decisão médica ou a pedido, ok? Geralmente é por decisão médica. Quando a gravidez é resultado de um estupro, ela também tem direito, tá, de recorrer ao aborto. Se for menor de idade, né, o representante legal pode solicitar. Porém, o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente vai fazer um inquérito para avaliar, né, se a criança ou o adolescente tem condições de decidir, tá? Condições psicológicas de decidir. Tanto que a gente trabalhou aí o caso lá da menina de 10 anos, que o profissional, ele falou do relato, né? Que toda vez que falavam sobre o assunto da criança, ela apertava um sim contra o peito e dizia que não queria. Então, ali, o depoimento dela foi levado em consideração também, para que a autorização judicial fosse expedida e, consequentemente, essa criança e os seus familiares tivessem o direito de que aquela criança, resultado de um estupro, fosse abortada, né, dentro dos princípios éticos, legais e constitucionais no território nacional. A terceira situação é quando o feto é anencéfalo, ou seja, quando ele não tem formação cerebral, tá? E aí ela pode recorrer também. No Brasil, antes a burocracia era maior, agora não. Ela só precisa de 2 laudos médicos dizendo que a criança não tem cérebro. Daí ela já pode recorrer e ela entra com processo, 2, 3 semanas no máximo, ela tem ali a autorização para realizar o aborto. A pergunta relacionada ao aborto sempre é: você, enquanto profissional, você vai fazer parte da equipe, né, que dentro dessas três situações, o Brasil autoriza, é legal, o procedimento é legal. Resta saber se para o profissional, se isso não vai de encontro ali, né, com os valores dele. Aí tem uma pergunta sobre isso, lá na atividade, eu acho que é a pergunta número 1. Como que os valores do profissional podem atrapalhar no seu desempenho? Algo nessa intenção, né? Aqui, ó, é um exemplo. Digamos que você tem um profissional que o aborto vai contra os seus princípios, né? Isso vai atrapalhar o andamento do serviço, porque esse profissional vai dizer que não vai participar. E se esse profissional for o médico do plantão? Então vai atrasar. Se esse profissional for enfermeiro do plantão, se é um enfermeiro, não tem procedimento, né? A menos que tenha outro enfermeiro na unidade para substituir, esse procedimento vai atrasar. Então, dessa forma, os nossos valores eles podem atrapalhar a nossa prestação de serviço,
né? Uma outra situação aqui, né? Quando você está lá na assistência e você recebe na urgência e emergência o estuprador que foi linchado na rua. Sabe aquele estuprador da menina de 10 anos? Você atendeu ele lá na emergência do web. Será que a sua conduta profissional, né, iria se sobressair frente ao seu racional, a sua emoção, né? Porque geralmente a gente ali se coloca, por exemplo, eu na condição de mãe, a mãe já aflora, né? Na hora. Então, assim, a gente tem que verificar até onde, né, tá a nossa capacidade racional. E o Freud falou o seguinte, que toda vez que o meu emocional ele aflora, a minha razão é colocada no bolso, ela fica lá no fundinho da minha consciência. Por isso que o Freud sempre fala, né? Ele nos defende, ele diz que se aquele procedimento trouxer algum desconforto a nível emocional para você, que você pode se abster de realizar e alegar, tá? Instabilidade emocional. Então, toda a situação do aborto, da legalização do aborto, ela bate de frente ali, ó, com os princípios da nossa ética. E a gente aprendeu que a ética é uma formação de caráter, né? Que ela está ligada ali à nossa filosofia de vida, à nossa religião, à nossa cultura, à nossa criação familiar, o nosso núcleo familiar, o que é normal na minha casa não é normal na casa da Sheila. Né? Eu lembro que quando eu era criança, meu pai chegava, só tinha uma TV em casa. Meu pai chegava e ele ligava, já pegava da mão de quem tivesse o controle ali, eu ligava no canal dele e ninguém falava nem assim, ó, ah, pai, poxa, mais 5 minutinhos, não sei o quê. Eu fico olhando aqui em casa, eu conto nos dedos quando foi que eu tive o privilégio de assistir TV, porque o controle sempre foi das meninas e com as meninas ficam. Pro meu pai, pra minha mãe, isso é um absurdo. Pra mim, isso é super normal. Né? Então, assim, tá dentro do mesmo núcleo familiar, mas tem diferenças, né? Porque dentro da minha casa existem regras, e essas regras fazem parte, né, do meu cotidiano, da forma como eu escolhi para viver em harmonia dentro do meu ambiente. Assim como na casa de vocês, no ambiente de trabalho. O Luiz em casa é uma pessoa, no trabalho ele é outra pessoa, né? Porque existem conjunto de regras que determinam a nossa postura. E aí tem uma regra também para você enquanto enfermagem. E existem as adversidades da profissão, que vão de encontro com essa sua filosofia de vida. Por exemplo, se o Luiz fosse testemunha de Jeová e a prescrição lá da Nilda tivesse pedindo sangue, um concentrado de hemácias, será que o Luiz, como testemunha de Jeová, ele iria administrar o sangue na Nilda? Diz aí, Luiz. Luiz? Luiz? Acho que ele viajou. Ei, Luiz, volta pra aula. Não, o Luiz fez igual uma galera aqui, que bota na aula, tá logado, mas tá assistindo a novela. Ainda manda áudio dizendo. Professor, eu tô aqui, viu? Ah, sim, então diga aí, Luiz. Por quê? Tu não entendeu não? A pergunta eu vou fazer de novo. Você é testemunha de Jeová, ok? Ok. Ok. A Nilda é tua paciente e tá prescrito para ela um concentrado de hemácia, sangue, uma bolsa de sangue. Tu, como testemunha de Jeová, vai instalar nela? Não. Exatamente. Não é da... Exatamente. Por quê, Luiz? Porque isso vai de encontro à tua fé. Imagina. Eu não acredito nisso, né? E aí você tem o direito. Mas, professora, isso é uma missão de socorro? Não. Existem mais 5 técnicos na equipe que não comungam da mesma fé do Luiz. Ele não pode interromper o tratamento da Nilda. Tá? Ele não pode ir lá na Nilda Então, e falar... de um jeito ou de outro ela vai receber, né? Vai receber. Só não vai ser você quem vai fazer. A mesma coisa do aborto. Tu tá no plantão e tu falou que não vai fazer porque vai de encontro com o teu princípio. Mas aí a Anne falou assim, não, minha menina de 10 anos vai ter um bebê, vai não. De um estuprador ainda mais, vai não. Eu vou. Professora. Daí a Anne vai lá e participa do procedimento. Oi, Sheila. É comigo mesmo, professora. Mas é assim, ó. Se, por exemplo, que lá no meu prontuário, vamos supor que eu sou
fazer que no outro, eu não quero, se eu coloco lá no meu prontuário que que eu não vou receber sangue de jeito nenhum. Uhum. O médico, ele prescreve assim mesmo? Prescreve. Porque a função dele é prescrever. E a minha função é te oferecer. Aí, Sheila, tu vai falar que não quer. Aí eu vou lá e circulo. Recusado pelo paciente, sem problema nenhum. Agora, se o médico não colocar, é como se ele se omitisse a te oferecer uma chance de cura. Entendeu? Ele tem que fazer a parte E dele. se eu estiver desacordada? E se eu estiver desacordada? É aí que entra aquela questão da autonomia. Lembra que quando a gente vai internar uma pessoa, né? Um tratamento eletivo. Vou internar hoje, a pessoa chegou lá com dengue e vai ser internada. A gente vai fazer o preenchimento da capa de prontuário com várias perguntas. Dentre elas, Sheila, tem lá a pergunta da religião. Exatamente por isso. Se você, né, se autodeclarar testemunha de Jeová, subentende-se que você não aceita. E se você estiver inconsciente, né, a princípio, a autonomia deve ser respeitada, que foi a sua decisão inicial. Só que, se a equipe fizer na intenção de salvar a sua vida, aí quando você acordar, que você ficar sabendo, você vai processar todo mundo. Isso aí é normal. Vai processar geral. E não vai dar Mas nada. Aí o processo vai validar? Oi? O processo vai valer, já teve algum que foi para frente? Era aí que eu ia chegar, Sheila. O que acontece? A Carta Magna, né, lá da Constituição, que chega lá nos bambambam, lá em quem faz as leis, disse o seguinte: qual era a intenção do profissional? Se a intenção era salvar uma vida, então não existe crime. Por mais que eu tenha cometido ali uma infração ética, né? Daí vai ser analisado pelo Conselho de Ética qual foi ali a dificuldade, o transtorno que eu trouxe para o meu paciente. Nesse caso, o transtorno é a nível emocional, né? No máximo ali o que vai acontecer a nível de conselho, tá? No caso lá do Corém, para a gente da enfermagem. Uma multa, uma advertência verbal, vai depender dos meus antecedentes. Mas no geral... Pois é, porque eu vi um negócio, eu vi lá nas cartas verbal, né? Eu tive esmiuçando lá, foi por isso que surgiu a dúvida, né? Porque sempre quando a gente lê, não fica meio complexo, né? Mas Sheila, assim, se, né, a equipe médica optar por fazer isso, aí vamos lá, entra na consulta mais uma vez. O paciente está inconsciente, mas ele é testemunha de Jeová. Quem administra, né, a hemotransfusão é o enfermeiro. A enfermeira do plantão sou eu. Eu não faria, tá? Mas está na prescrição e deve ser feito. Daí vai chegar outra enfermeira e a outra enfermeira vai fazer. Ou então a própria equipe vai chamar outra enfermeira que faça. Eu já fui a enfermeira que fez, mesmo sem o consentimento do paciente que estava desacordado. Eu já fui essa enfermeira. Hoje em dia eu não sou mais, né? Lembra lá que os valores éticos eles podem mudar de acordo com as nossas experiências pessoais, né? Depois que eu fui estudar cuidados paliativos, eu comecei a entender que nem sempre, né, o meu padrão de cura é o mesmo padrão de cura que o meu paciente está precisando, tá? Então eu não tenho como, tá, fazer isso, porque isso iria de encontro com o meu princípio ético. Então, mais uma vez aqui a gente está falando sobre a questão 1, né, da atividade. Como é que isso atrapalha, né, os nossos valores, como é que ele vai ali agir de encontro com as nossas atribuições cotidianas. Ninguém na enfermagem é obrigado a nada. Pode falar, Vânia. Isso aí que a senhora está falando, eu lembrei que, no caso, eu sou contra o aborto, né? Sou contra, mesmo assim, mas quando eu fui entender ali o caso daquela menina de 10 anos, já deu uma balançada na minha opinião. Exatamente, Vânia. Geralmente, esses casos assim, que trazem um certo desconforto emocional, ele tende a fazer a gente mudar de opinião, tá? Das vezes que eu já mudei de opinião, foi por alguma situação que me fez relembrar algo, tá, do meu cotidiano. Por exemplo, eu trabalhava no setor de abortamento, né, e de estupro. E fiquei trabalhando nesse setor por alguns anos, até eu ter filhas, meninas. E um dia eu estava no plantão e chegou uma criança com o mesmo nome da minha filha mais velha e com a mesma idade. Eu entrei em choque. Eu não conseguia mais atuar enquanto enfermeira, eu não consegui dar seguimento ao andamento ali, né, do meu atendimento naquele dia. Eu entrei em pânico, eu só chorava, e outra pessoa teve que assumir ali, porque imediatamente eu acessei,
né, ali um guardado que eu não queria, que assim, minha filha poderia ter sido ela, né? Porque naquele momento eu tava ali trabalhando e ela tava em casa com babá, enfim, poderia ter sido. Então, Verdade. das vezes que eu mudei de opinião, foi quando eu me vi numa situação ali, né, frente a uma situação que me trouxe muito desconforto. Por exemplo, eu achava um absurdo eu, enquanto profissional da área da saúde, não poder passar informação de paciente para os familiares. Achava um absurdo. Até um familiar meu evoluir a óbito e várias pessoas ficarem sabendo antes, né, de quem de fato deveria saber, que era a mãe dele. E aí ela ficou sabendo de uma maneira muito triste, que ela viu uma manchete no jornal, falando que o filho dela já tinha morrido. E aí eu entendi, né, o porquê daquela situação, daquele artigo em específico, né, dessa falta de cuidado de algumas pessoas. Eu vivi essa situação que a senhora está falando, assim, por eu trabalhar no hospital e naquela sexta-feira que eu interrompi a aula, eu saí da aula, aliás, é porque uma pessoa faleceu e estava em um determinado hospital, então a notícia antes já tinha chegado até mim, né, que já tava, os médicos já tinham dito que era questão de horas, mas eu não podia passar informação mesmo sendo parente. E tipo assim, fico ligando, perguntando, liga lá, tu tem acesso a alguém dentro da UTI. Eu sabia, mas eu não tinha coragem de passar, porque aí, esse estudo me fez amadurecer muito, muito. Ai, Vânia, que bom. Que bom, Vânia, porque assim, às vezes você passa na intenção de ajudar. É na intenção de ajudar. Só que aí as pessoas falam assim, ó, não, imagina, fulana trabalha lá. Aí já dá nome aos bois. Fulana trabalha lá, aí já te mete num problema sem tamanho. E aí não pensa que aquilo ali depende do teu ganha-pão, que daquilo ali depende dos teus filhos, da tua família. Ninguém pensa. Pensa em resolver o seu problema, a sua urgência. A do outro, ninguém pensa, não. Eu pensei nisso que a senhora falou, e até vai, eu passo a informação, aí chega lá, a pessoa chega lá no determinado hospital num desespero, dizendo que a fulana disse que ele estava só esperando a hora. Exatamente. Né? Então, ficar quieta, não aguarda. Eu digo, bom, com certeza os médicos vão mandar chamar, mas eu vou ficar quieta no meu canto. Por mais que eu tenha intimidade com a outra pessoa que está sofrendo, mas eu não vou repassar, porque aí eu lembrei dessas coisas que a senhora estava falando e tudo. Eu fiquei com um pouco de medo. Que bom que isso já te barrou, né? O legal do estudo é isso. Gente, para mais alguém tá mudo ou é só para Camila? Igual me deixou com medo de aplicar a injeção do meu marido ontem. Eu adoro. Tá muda aí para mais alguém ou só para Camila? O meu tá de boa. O meu também tá normal aqui. Aparentemente, para mim, tá tudo certo. Tá normal. Ó, ela tá falando que não tá ouvindo nada. Pois é, normal, normal. É, galera, pra maioria tá normal. Felizmente, Camila, tá tudo normal aqui pra maioria. Reinicia aí pra ver. E sair da plataforma e entrar, às vezes resolve. É, eu tô aqui de olho pra ver se alguém solicita pra entrar. Tá? Então, aqui na questão do aborto, a ideia era essa, é você entender como é que funciona e que aqui no Congresso Nacional está tramitando um projeto de lei e a intenção é a legalização do aborto, é que a mulher decida quando ela vai abortar, tá? O Brasil também disponibiliza o planejamento familiar. O planejamento familiar é a decisão da mulher de quando ela vai gestar. O problema é que as pessoas não procuram as ferramentas antes, elas só procuram o planejamento familiar quando ela quer parar de ter filho. Quando ela não quer mais ter filho, ela quer o planejamento familiar, ela já quer o radical, que ela quer ali operar, fazer laqueadura, ou o cara quer fazer a vasectomia. Eles não procuram ali formas, né, mecanismo. Tem N formas de prevenção. Paralelo ao planejamento familiar, o Congresso Nacional tem uma lei tramitando em que ele também dá esse direito para as mulheres, tá? Não só mulheres que foram estupradas, mulheres que estão gestando uma criança anencéfala ou mulheres que estão com alguma comorbidade mediante o processo gestacional que está colocando em risco a sua vida. Então, todas as mulheres terão direito,
tá? E isso se for aprovado no Congresso. Por isso que eu gostaria que vocês começassem a se inteirar sobre o assunto de uma maneira mais intrínseca, sabe? E começassem a se posicionar, porque do mesmo jeito que está tendo consulta pública para aprovar o nosso piso salarial, também vai ter consulta pública para avaliar qual é a sua opinião enquanto profissional acerca dessa lei, tá? Para ela passar no Congresso não é assim de uma hora para outra, não. Para ela ficar de uma forma mais natural, né? Exatamente, Sheila. Daí, mas ainda assim, cabe ao profissional decidir se vai fazer parte ou não. Agora, acredito eu que haverá um centro específico só para isso em cada cidade, né? Ou um núcleo, ou uma equipe específica para isso, para não ficar gerando esse tipo de conflito. O Luiz está no plantão hoje e ele não aceita. A Anne está no plantão de amanhã, ela aceita. Então marca no plantão da Anne. Sabe, para não ficar essa coisa chata, eu acho que eles vão montar uma equipe, isso é achismo, tá? Que eles vão montar uma equipe específica para isso, assim como tem a equipe do transplante. Né? Já tem uma equipe ali específica, marca de hora, a equipe vai lá, atua e tá tudo certo. A intenção aqui dessa disciplina não é dizer que isso é certo ou dizer que isso é errado, é dizer que a lei permite que você decida mediante a esse assunto, se ele não vai de encontro ali os seus princípios morais, né, e éticos. Alguém perguntou aqui se eu era testemunha de Jeová. Não sou testemunha de Jeová, tá? É porque eu já tive muitos problemas com esses pacientes e eu procurei entender como é que funciona o universo deles. Assim como eu procurei entender como funciona o universo de todas as outras filosofias cristãs. Eu gosto de entender como funciona até para eu não atrapalhar, sabe? Porque eu acho muito ruim quando você interfere no quesito fé de alguém. Eu amadureci esse quesito dentro de mim e hoje eu procuro não fazer nada que vá de encontro à fé dessa pessoa, porque no cuidado paliativo a primeira coisa que a gente aprende é respeitar o quesito espiritualidade. Então deu uma virada aí de chave, aí eu gosto de entender como é que funciona, eu gosto de entender como funciona o candomblé, eu gosto de entender como funciona a Umbanda, eu gosto de entender como funcionam os mormons, eu gosto de entender como funcionam essas religiões assim que a gente não tem tanto conhecimento, né? Por exemplo, os protestantes a gente já tem ali uma noção como é que funciona, os católicos, né? Eu vim de um berço católico, sei como funciona, mas as outras religiões que eu não tenho contato, né? Eu gosto de saber como funciona, então assim, eu procuro sempre estar batendo um papo, tenho amigos de várias religiões, e vez ou outra eu estou ali pelo Instituto Ecumênico tentando aprender um pouquinho mais para não atrapalhar a vida de ninguém, né? A vida religiosa das pessoas. Daí a pergunta aqui, nesse estudo de caso... Professora, mas só nesses 3 casos aí, né? Sim, falando. por enquanto sim, tá? Tá. Mas depois, né, como tem uma lei aí, até deu o exemplo da Argentina, que foi o primeiro país da América do Sul que aprovou, né? Ele aprovou lá em 2020. E as pessoas foram procurar com o Papa que história era essa, porque a Igreja Católica é contra, inclusive, ao uso de anticoncepcional, que dirá o aborto, né? Daí ele falou que ele não era responsável pelos atos das pessoas, né? E que se o governo da Argentina, ele falou o seguinte, que a intenção era reduzir o número de óbitos, porque as mulheres abortavam sim em clínicas clandestinas e a taxa de mortalidade lá era muito alta de mulheres jovens. Então eles queriam dar essa assistência para reduzir a taxa de mortalidade das mulheres, tá? A intenção era sempre ajudar, dando esse direito para ela, para que ela não precisasse ir para uma clínica clandestina se submeter a um tratamento sem o mínimo, né? Então eles resolveram trazer esse benefício. E aqui no Brasil a intenção também é essa. Vocês sabiam que o Brasil é o país que mais estupra? É o país que mais agride as mulheres, fisicamente, verbalmente. O índice de feminicídio é o maior da América Latina. Vocês sabiam disso? Moralmente também. Meu amor, moralmente, né? Desde que nasceu mulher, já nasce subjugada. E o pior é que as próprias mulheres fazem isso, porque esses caras foram criados por mulheres. São as próprias mulheres, as próprias mães fazem isso com seus filhos. Quem aqui já ouviu uma mãe falando assim, ó, prenda sua égua que meu cavalo anda solto? Já, sim. E às vezes essa mãe tem uma menina. Essa mãe tem uma menina.
a gente fica assim, ó, pasmo, né? Aqui em casa, meu marido tem um filho e 4 filhas. São 4 meninas. A lei do menino é a mesma lei da menina. Não tem essa, não. Não tem essa. Tá? Então, às vezes, eu acho que a gente precisa rever nosso modelo de criação. Né? Na escola que as meninas estudam, é uma escola religiosa. E aí, um menino bateu na menina. Aí, a professora chamou os pais, né, para explicar o que tinha acontecido. E aí, mostrou para o menino, pediu para ele fazer uma pesquisa sobre homens que batiam em mulheres, o que acontecia. Nossa, o menino deu uma palestra. A palestra foi tão incrível que chamaram todos os pais para assistir o que o menino falou acerca de bater. Então, assim, ela não deu uma punição para ele, ela pediu para ele fazer um trabalho acerca do assunto. E aí ele se viu um agressor. A criança tinha 7 anos. Então, às vezes, eu acho que tá faltando, assim, pra gente esse insight, né, dessa criação. Porque todo agressor foi criança. E quando eu falo nisso, também tem a mulherada aí que gosta de bater no marido, matar o marido, né? Enfim, tem para todos os lados. Mas qual é o maior índice que a gente tem aí, né? É o índice do feminicídio, infelizmente. Então, assim, a gente já pode morrer porque o marido mata, já pode morrer porque a gente é estuprado na rua, e a gente pode morrer porque resolveu abortar de forma clandestina. Então, eu acho que essas políticas aí tendem a melhorar. A minha resposta, né, para essa pergunta, se eu fizesse parte da equipe, eu não participaria. Professor, isso já aconteceu aqui em Rio Branco? Você já passou por uma situação assim? Por uma situação idêntica? Muito parecida, que a sensação que eu tive era que eu estava fazendo um déjà vu, que era a mesma história. Aqui em Rio Branco, no Acre, né? E a minha decisão foi não. Também eu não participei do procedimento. Mas eu não fui lá apedrejar quem fez, não fui encher o saco da equipe, eu não quis nem saber como é que funcionou. Eu simplesmente deixei acontecer, né? Mas não pelas minhas mãos. Então, assim, como o Luiz perguntou. Então, da mesma forma, ia acontecer. Vai acontecer. É um direito do paciente. Agora, quem vai fazer aí é que tá a pergunta. Você participaria? É só isso, gente. O exercício era esse. Se você participaria, por quê? Aí a Anne defende aí, ó. A Anne embasa a resposta dela mesmo. Eu participaria sim, porque a criança não tem obrigação de criar uma outra criança que não é dela e tudo mais. Aí a Anne defende do jeito dela. Já a Sheila disse que não vai participar nem com P dessa situação, né? Aí a Nilda tá pensando. Talvez, eu acho que, não sei o quê. Entendeu? Eu só quero a opinião. Tô pensando por quê? Eu acho que... Porque assim, no caso dessa... Eu penso, né? No caso dessa menina, a criança não tem direito de morrer. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Mas como é que uma criança de 10 anos vai criar outra criança? Então fica naquele dilema, né? Então antes que aconteça... Tem a questão de pró-vida, né, professora? Eu penso muito na questão da pró-vida. Se a gente pensar assim, né, Anne? Uma criança de 10 anos tem condição de parir? No SUS, hoje, é considerado gravidez de alto risco até 14 anos de idade. Né? Dos 10 ali aos 14, engravidou é alto risco. Não tem nem conversa. Pré-natal de alto risco, direto na maternidade, que é realizado. Então, a gente já sabe ali que a gravidez estava colocando em risco a vida da gestante, que no caso era uma criança de 10 anos. Então, tem muita coisa para analisar. Né? Como a Sheila disse, eu tive que estudar para dar minha opinião. Tá? E eu fico muito feliz, eu fiquei feliz com o relato da Vânia aqui, que já mudou de ideia frente a uma situação, porque a gente tem que preservar, minha gente, o nosso emprego, o nosso ganha-pão. A gente não pode entregar o nosso corém na mão do outro, não, porque ele não sabe o que fazer com ele, e às vezes ele rasga e joga no lixo. Isso para não falar algo bem pejorativo aqui. Tá? As pessoas não têm o mesmo afeto que você tem pela sua profissão. Não cai nessa de ajudar, tá? Ontem um aluno me mandou uma mensagem perguntando como era que fazia uma medicação. Aí eu falei, depende da prescrição. Me manda a prescrição que eu te digo. Não, professor, não tem prescrição não. Foi fulano que indicou. Entendeu? Aí eu entendi. Tudo que a gente não pode fazer. Enfermeiro não prescreve. Tá? Então vocês também não indiquem medicação para ninguém. Enfermeiro não prescreve. Tem que passar por uma avaliação médica. Quem prescreve é médico. A gente só pode administrar quando é prescrito pelo médico. O enfermeiro só prescreve em situação de
pré-natal e de doenças sexualmente transmissíveis. Só aí que a gente prescreve, tá? E pelo manual do AIDP. Só que pelo manual do AIDP você tem que fazer um curso, que é aquele enfermeiro que atende em posto de saúde criança, tá? Que atende ali... Professora, mas isso é enfermeiro, né? É, o enfermeiro. Nem isso, né? Atende ali crianças de 0 até 14 anos. A gente faz o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, tá? Mas tem que fazer uma especialização, é o manual do AIDP, pelo Ministério da Saúde, é um curso gratuito. Só que é uma pós-graduação de quase 4 anos, tá? É quase outra faculdade. Daí, aqui do aborto, alguma dúvida? No Brasil só pode nessas 3 situações, tá? Fora isso, é crime. E quem ajudar, tá? Sofre ali uma penalização. Quem ajuda, tá? Uma penalização. Daí, gente, cuidado com as orientações, tá? Que às vezes a pessoa, ela não te diz o que ela vai fazer, não, mas ela te pede uma orientação. Como, por exemplo, como é que faz para conseguir um Citotec? Aí você, opa, Citotec, calma lá. Amiga, como é que faz para conseguir uma ampola de ocitocina? Onde é que a gente encontra ocitocina para comprar? Sabe medicação abortiva? Como é que faz? Porque não sei o quê. Daí, se você orientar, você já está ajudando. Tá? Muito cuidado. Quando vieram essas perguntas assim meio mirabolantes, finge que nem viu. Professora, em relação aos chás, porque tem muita gente que vem atrás de chá também, né? Existem alguma propriedade que sim, tá? Podem causar contração. Mas elas não são 100% responsáveis pelo processo abortivo. O problema do chá é o seguinte, as pessoas perguntam, chá faz bem? Gente, chá é uma droga, como uma droga sintética. A diferença do chá para uma droga sintética é que eu não sei a quantidade que eu estou ingerindo. Por exemplo, a raiz da chicória é rica em ocitocina. Se eu pegar 50 pés de chicória, cortar a raiz, jogar dentro de 1 litro de água, eu não sei quantos miligramas de ocitocina eu vou estar ingerindo, mas eu vou estar ingerindo ocitocina, porque a chicória é rica em ocitocina, que é um hormônio natural. E esse hormônio, ele atua na contração uterina. Então, ele facilita o processo de cólica, né? E as pessoas acham que ele é abortivo por isso. Então, a quantidade de ocitocina que você vai ingerir é que vai determinar. Só que para isso eu precisava saber em miligramas, né? Por isso que a gente precisa de um farmacêutico estudando, sintetizando, metabolizando e entregando para a gente esse produto final. Por exemplo, os antibióticos, né? Antibióticos, eles podem trazer vários efeitos colaterais. Só que quando eu estou ingerindo o antibiótico da farmácia, eu sei exatamente quantas miligramas eu estou ingerindo. Quando eu pego, por exemplo, um Crajiru, que é um antibiótico, pego ali 7 folhinhos e boto numa panela para fazer o chá, eu não sei quantos miligramas de antibiótico eu estou ingerindo. Esse é o problema, tá? Mas é uma droga como qualquer outra e toda droga sintética foi retirada da natureza. Então, a gente consegue encontrar. Não gosto do chá por isso, porque eu não sei quanto que eu vou estar ingerindo. Só por isso. Mas que ele tem propriedade científica? Tem. Tá? Tanto que ele pode provocar hepatite fulminante, tá? Pode paralisar um fígado, tá? E a pessoa precisar de transplante porque tomou medicação demais. Só chazinho da vovó. A Suzana, eu acho que eu tenho uma amiga dela aqui na minha família, viu? Porque nunca vi. Crajiru é a 8ª maravilha do universo. Resolve tudo. Professora, não fale da vovó não, que minha mãe tá aqui escutando, hein? Puxar da vovó. Ei, mas eu sou a vovó das plantas, eu tenho viveiro em casa. Se vocês verem, sou a doida das plantas. Adoro planta. Quando meu sobrinho nasceu, aí ela dava chazinho de hortelã, aí a médica proibiu, Eu já ia dizer, aí as enfermeiras piram, porque eu já tava me remoendo aqui no túmulo. Aí a doutora proibiu, aí disse, diga pra vovó Já que não. hoje em dia não deixar não se atualizar. Precisa. Aí ela comeu brabinha, mas passou logo, né? Agora ele fez 6 meses, meu sobrinho, já entrou, foi no pirão. Depois dos 6 meses não morre mais não, mas até os 6 meses a gente não costuma dar não, porque para o fígado e o rim.
tá? Não é porque a médica não acredita ou porque a enfermagem não acredita no chá. É que a propriedade que tem ali dentro pode trazer algum malefício para a criança, que todos os órgãos ainda estão em formação. E aí eu não tenho como saber quantos miligramas que ela ingeriu para eu fazer uma medicação para cortar o efeito, entendeu? E a Copaíba que a gente tomava era no balde? Menina, e não era óleo, né? O óleo da Copaíba é fortíssimo. Não, óleo de copaíba é óleo essencial. Óleo de copaíba é gota. A minha mãe dava uma colher. Eu digo, mãe, tu queria matar a gente? Como é que era? Aí ela falou assim, como é que é? A carta magna disse o quê? Se a intenção era salvar a vida, não tem crime. Salvei a vida, não tem crime. Ela ainda vem pra cima de mim com essa, tá? Você sai com essa. É tipo quem toma gota do Zeca. Meu Deus. Pois é, gente. Essas medicação natural funciona, tá? A minha única restrição com elas é que eu não sei a quantidade de miligrama que tem ali dentro, minha gente. Tá? Então eu prefiro não. Não gosto muito não do chazinho, assim. Tá? Desde que meu filho ficou doente, desde que eu tive esse de 14 anos, que ele fazia só procedimento assim, né, no hospital, que eu não podia dar nada. Daí eu comecei a não dar muita coisa, mas o meu primeiro filho era até um chá. É Sheila, né, que tá falando? Sheila, o primeiro filho é um sobrevivente, mano. Fica tranquila. Todo primeiro é um sobrevivente. Desde que eu não sabia que o pobrezinho também era um problemáticozinho. Pobre do bruto. Quase que não escapava. Mas é assim mesmo, Sheila. Vou falar igual a minha mãe. A intenção era salvar a vida? Então não tem crime, não. A minha mãe vem com essa, tá sendo de mim no meio dos peitos, de voadora. E ele já tem 20 anos, então tá criado, ótimo, né? Maravilhoso. Então pronto. Aí a gente falou também sobre a legalização, né, da doação de órgãos. Aqui no Brasil, tá, é aceito. O Brasil é o país, né, o segundo país que mais faz transplantes no mundo. E o que mais atrapalha, né, o processo da captação e da doação de órgãos é a falta de informação em massa da população. No Brasil, você não precisa deixar nenhum atestado dizendo que você é doador de órgãos. Você só tem que comunicar à família, porque é a família quem decide. Se você for casado no papel, quem decide é o cônjuge. Se você não for casado no papel, quem decide são os pais. Se seus pais forem mortos, é o filho maior de idade, tá? Então, se você quer doar seus órgãos, você tem que falar para o máximo de pessoas possíveis. Eu sempre brinco no meu aniversário, quando termino de cantar o parabéns para mim, aí falo, viva, eu sou doadora de órgãos. Porque sempre tem uma galera perto, e aí não tem margem de dúvida ali para as pessoas saberem que eu sou uma pessoa que quer doar os órgãos. Desde que eu tenho 10 anos de idade, que eu tenho essa coisa com doação de órgãos, né? Até falei para vocês que na família aqui a gente teve um caso de que a pessoa precisava de um coração. Estava na fila do transplante para receber um coração. E aí, eu que sou cri-cri, fiz uma pergunta ali, né, na família, uma enquete básica, rapidinha, para saber quantos doariam seus órgãos. A maioria disse que não doava. Eu falei, mas minha gente, como é que pode? A pessoa tá aqui pedindo, né, fazendo bingo, fazendo rifa, falando sobre a conscientização da doação de órgãos e não vai doar o seu? Eu falei, gente, é um negócio que ninguém entende, né? Da família. A pessoa evoluiu, foi a óbito, né, porque não deu tempo. Não conseguiu o coração a tempo, mas eu não consigo entender como é que uma pessoa que pede órgãos para alguém da sua família é incapaz de doar órgãos. Eu não consigo, é um negócio que não entra na minha cabeça, não. Por mais que tentem me explicar. É muita hipocrisia. E eu não consigo, gente. Eu não consigo. Cara, o que servir, até o cabelo, se servir eu tô doando. Eu já dou ele em vida, geralmente uma vez por ano eu corto bem curtinho e levo lá para o Hospital do Câncer, para fazer peruca para criançada, que, né, é a única coisa que eu posso fazer por ele, já que até agora não encontraram uma pessoa que tenha a medula compatível com a minha. Eu acho que de doido assim no mundo só eu mesmo. Porque no dia que encontrar também vou doar, dou sangue. Eu acho que é o mínimo, cara. O mínimo que a gente pode fazer enquanto profissional da área da saúde, isso não era nem para estar sendo colocado em questão.
Daí o que mais atrapalha no Brasil? A falta de informação, falta de esclarecimento, né? Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, eu fui tirar minha carteira de identidade no Projeto Cidadão. E aí eu não sei por que cargas d'água, a mulher perguntou pra mim se eu era doadora de órgãos, aí eu respondi que eu era. Aí nessa hora minha mãe não estava perto. Demorou uns dias, a minha mãe foi pegar minha carteira de identidade. E eu fui com ela. Quando a minha mãe viu, vinha assim, vermelhinho em cima da identidade, né? Isso em 1930, tá, gente? Que agora não vem mais, não. Eu tirei minha identidade, né? Aí, quando veio que ela viu aquele negócio, menino, eu levei ele um peteleco. Minha mãe gritou comigo na frente de todo mundo, fez um escândalo, um show daquele, da Xuxa. E aí, eu falei assim, mãe, mas por que eu não posso doar meus órgãos? Ela falou, não vai doar! Não vai, Deus te deu, é teu. Meteu até Deus no meio. E aí eu fiquei com aquilo, aí ela fez a mulher devolver a minha cédula de identidade e refazer porque ela não tinha autorizado e eu era menor de idade. Porque se alguém me raptasse na rua e tirasse meus órgãos, eu falei, Jesus, que pensamento doido. E isso lá atrás, ó. Aí me desestabiliza saber que o pensamento não mudou. A maioria das pessoas, né? Professora, Oi. também tem o caso do falta de informação, porque eu já vi muitas pessoas falando que quando é doador de órgãos, os médicos fazem tipo, querem matar logo pra tirar, entendeu? Aí tem muita gente que pensa que é isso, que não vai Lani, eu não salvar. consigo entender como é que uma informação inverídica ela ganha uma proporção maior do que a informação verdadeira. E aqui no Brasil é assim. É mentira, o negócio se espalha com a rapidez. Agora, uma informação verídica. A gente fica assim, ó, será? Tá lá, todo mundo dizendo que é, comprovado por A mais B, ensaio, teste clínico, escambau, e eu ainda tô, será? Mas é uma mentira pra ver, menino, do nada. Do nada já virou verdade, você acredita e pronto. Né? Então, assim, o estrago que uma fake news pode causar numa sociedade é muito grande. E a gente vem lutando com isso, ó. Com essas informações falsas que são soltas na imprensa de qualquer jeito há muito tempo. Então as pessoas têm medo por isso. E quando eu me deparo com uma situação, né, como essa que teve na família, eu fico mais nervosa ainda. Eu falo, caramba, tu sabe a necessidade, tu conhece de perto a luta de uma pessoa que necessita de um órgão. E nem assim. Quer dizer, se for para me beneficiar, eu aceito. Mas eu doar o meu, dou nada. Não dou. Gente, aquilo me matava. Eu ficava em cólica. Quase que eu desenvolvo uma úlcera. Porque pra mim eu não tenho nem palavra pra descrever um trem desse, não. É doideira. Então, assim, se você é da área da saúde ou não, né? E você quer ser doador, comunique aos seus familiares. Porque antes no Brasil tinha no seu documento de identificação. Por conta dessas histórias aqui, que a gente já sabe, foi retirado essa informação e ficou a critério da família fazer a doação de órgãos, tá? Se o paciente tiver condições de doar os órgãos, o protocolo é aberto pela equipe e a captação ela começa a ser feita. E cabe ao profissional enfermeiro informar a equipe de captação quais são os órgãos que serão doados e o dia da captação. Daí entra todo um suporte por trás, tá? Pode ser usado os aviões da FAB, tá? Da Aeronáutica Brasileira. Pode ser utilizado helicópteros do SAMU de cada estado. E aí é correr contra o tempo, tá? Porque cada órgão tem um tempo ali para ser transplantado. Aqui no Brasil, nós utilizamos muito pele, córnea, tá? Cabelo, a gente utiliza muito. Rim, fígado, pâncreas, células tronco. Professora, no caso que ele morreu de Covid, o ator lá, Não pode. ele pode doar o Não. órgão? Tá contaminada. E principalmente ele que teve ali a forma de sanguíneo, né? Gente, tá aparecendo slide aí pra vocês não, Tá aparecendo só minha cara pálida. Somente só o rosto. Aparecendo mesmo não, só o rosto. Calma lá. Pelo amor de Deus, minha gente. Mas nenhum de Covid não serve nada, professora. Não. Nem de hepatite também, tá? Hepatite, HIV, nadinha, nadinha. A senhora falou dele foi sanguíneo, como assim, professora? As complicações Não foi entendi. mais a nível circulatório do que a nível pulmonar.
Voltou? Mas foi embolia pulmonar. Voltou. Não, a causa-morte foi uma específica. Eles colocaram lá a causa-morte, né? Agora, como foi que a doença se desenvolveu nele? Como foi que a doença se desenvolveu? Se desenvolveu mais a comprometimento sanguíneo, né? Tanto que formou ali um trombo. E aí, aonde o trombo para é a causa-morte. Por exemplo, se parar na cabeça, aí a gente chama de AVC, hemorrágico isquêmico. Parou no coração, infarto. Parou no pulmão, embolia pulmonar. Parou na perna, trombose venosa profunda. Entendeu? Mas a complicação é sanguínea. Tanto que no protocolo da Covid, eles sempre colocam um anticoagulante, né? Ali, não sei se vocês já viram, o Clexane, aquela injeçãozinha que dá na barriga ou na pele. Professor, esse coágulo, ele vai andando no corpo? Migra na corrente sanguínea. E ele pode parar em qualquer lugar. Aí, tipo assim, ele para em qualquer Pode lugar. parar em qualquer ou lugar. ele fica circulando. Ele fica circulando e aí quando ele encontra uma veia de pequeno calibre ou uma artéria de pequeno calibre, ele pode parar. Por isso que a gente faz a medicação ali de anticoagulante, que é pra gente desagregar essa agregação plaquetária que foi ali uma disfunção do organismo. Meu esposo tomou durante 18 dias, 3 por dia de 40. E aí, durante um bom tempo, a plaqueta dele não vai ser normal, né? Vai estar ali sempre na casa dos 100, dos 150, 120. Do bite? A plaqueta? A Sim. plaqueta cai, porque a medicação ela atua na plaqueta. Porque Aí que é depois de 2 meses, depois volta ao normal. ele pegou dengue. Aí a gente fez exame, aí tava 90. Aí depois baixou para 80. Baixa muito rápido. Aí ficou em 50. Porque, olha, a dengue, ela ataca as plaquetas. O Covid ataca todas as células do sangue. Só que a medicação para o Covid ataca as plaquetas. Daí, a dengue é uma doença viral. Fica oportunista. O vírus a gente aprendeu, né? Que ele é uma doença oportunista. Então, ele espera ali uma possibilidade. Daí, o que aconteceu? Plaqueta baixa. O vírus da dengue estava dentro do organismo dele, ó, se manifestou e acaba. Uma das principais complicações de quem tem Covid e toma muito Clexane é a dengue. E às vezes a pessoa pega o Covid e a dengue de uma vez só. Foi no caso da minha tia, teve hemorragia, foi um caso bem sério dela. Tá bem, né? Ainda em tratamento, mas já a fase ruim já passou. Até pedi sangue para ela e foi bem difícil. Deu certo. Na minha família até agora foram 2 perdas e vários sustos. Espero que na de vocês seja bem menos. Ou nenhum, né? Nenhuma história triste para contar. Então vamos lá. O Brasil só perde para os Estados Unidos. No Brasil, o transplante é realizado 100% pelo SUS, tá? Deixa eu ver se que o bonito cala a boca. Em 100% é realizado pelo SUS. Os hospitais particulares não cobrem, tá? Não cobre o antes, não cobre a cirurgia e não cobre depois, que é o tratamento ali de alto custo. No Brasil, quais são os órgãos que a gente, né, que tem ali o transplante com a pessoa viva, tá? Doação em vida. O que acontece? Rim, tá? Porque a gente tem 2. Medula óssea, porque ela é renovada a cada 3 meses dentro do nosso organismo. Fígado ou pulmão. Podem ser doados uns pedaços, tá? Uma pequena porção é doada ali para melhorar o quadro clínico do paciente. Aqui no Acre, né, o transplante mais realizado é o de fígado e o de rim. O de córnea foram realizados alguns, mas o recorde sempre vai ser aqui no estado do Acre o renal, tá? Os pacientes renais crônicos aqui ganharam essa facilidade por ser órgãos ali de pessoas vivas, né? Geralmente, quando é órgão de cadáver, a pessoa viaja para receber fora do estado. Aqui no estado do Acre, o transplante por cadáver foram só 2, se eu não me engano. Tá? O restante tudo é de pessoas vivas, em que um doa para o outro. Pode viajar também, pessoas vivas? Professora? Pode. Oi, Luísa. Poderia explicar como assim o pulmão? Que a gente pode doar Um pedaço. deles? Não é um deles, não. É um pedaço. Tá? A gente consegue viver sem um lóbulo. Quando vocês estudarem anatomia, vai ver que o pulmão direito se divide em 3 lóbulos e o esquerdo se divide em 2. Então, a gente pode viver sem um lóbulo do direito. Ah, sim, uma entendi. parte. Obrigada. Minha irmã teve câncer no pulmão, ela retirou um. Ela
Ainda viveu bastante tempo só com um, é né? porque a doença agravou, né, Miriam? Que não tinha, infelizmente, quando se descobre, né, o corpo já tá todo. E o dela foi esse caso. A minha pós-graduação é em oncologia. É uma prática, assim, que eu gosto muito de trabalhar, sabe? Porque eu acho que as pessoas não dão a importância necessária aos pacientes oncológicos. Por isso que a gente perde tanto. Acho que se a gente desse mais importância ao paciente oncológico, a gente tinha mais histórias de sucesso. Assim... Câncer de pulmão, né? O tempo de vida é 5 anos. Foi 5 anos que ela viveu. Só com um pulmão. E ela viveu, assim, tranquilamente. Morreu nos cuidados paliativos, né? Miriam, na verdade, assim, todo órgão que vai ser transplantado, ele tem um tempo de vida útil. Né? No caso da tua irmã, ela retirou um e teve ali, né, uma vida de 5 anos. Mas se ela tivesse recebido uma doação, também teria um tempo de vida. Né? A gente viu lá o ator, acho que é Orton Nascimento ou é Norton Nascimento, eu nunca sei o nome dele. Ele recebeu um coração, 4 anos depois ele infartou e morreu. Né? E o tempo de vida de um coração transplantado é de 4 a 5 anos. O tempo de vida de um rim é 10 anos. Né? Na família de uma amiga minha, o filho dela é um paciente renal crônico. E ele nasceu com uma deformidade. Ela doou o rim para ele quando ele tinha 1 ano de idade. Quando ele fez 12 anos, o rim dela parou de funcionar dentro do corpo dele. E ele foi para a hemodiálise novamente e conseguiu um outro doador quando ele fez 18. Né? Hoje, ele está com a minha idade, 32 anos, e já está precisando de outro rim. Então, assim, o transplantado, ele também tem um tempo de sobrevida do órgão dentro do organismo dele. Por isso que muita gente desiste na fila. Né? Quando tá ali, eu vou doar o órgão pro meu filho, mas daqui 10 anos ele vai precisar, e aí quem é que vai doar? Porque eu não tenho mais, aí eu não tenho como cuidar, então é melhor eu esperar que ele receba de outra pessoa. A maioria das pessoas que desistem da doação, né, ali de um doador vivo entre os familiares, é exatamente essa questão. E é de se entender, sabia? Lá na casa de apoio que o meu filho trata, já tem ele já é homem, tem 20 e poucos anos. Mas ele já está também no 2º rim. São 10 anos e é o órgão assim, que tem mais tempo de vida. Então, a Emília, que você falou dos 4 anos, foi até bom, porque me lembrou disso. O tempo de vida do pulmão geralmente é isso, de 4 a 5 anos. A pessoa que mais teve ali uma condição boa foram 7 anos registrados aqui no Brasil, sem complicações nenhuma. Ficou 7 anos com o pulmão. Depois já começa ali a falhar e entrar em falência mesmo, até pela ação dos medicamentos, né? Porque toma muito medicamento ali para não haver a rejeição contra aquele órgão. O de fígado, se eu não me engano, são 8 anos, eu tenho que verificar, mas tenho quase certeza que é 8 anos, o transplante de fígado. Professora, então, quem é esse negócio de transplante sempre vai ficar a vida toda assim precisando de transplante. Sempre, então, a né? vida toda. Por isso que a maioria, Anne, das pessoas não quer doar. Agora, sim, medula, tranquilo para te doar, porque teu organismo regenera, não vai fazer falta, entendeu? Pele, teu organismo vai regenerar, não vai fazer falta. Agora, um rim vai fazer falta. Tu consegue viver numa boa sem um rim? Consegue. Mas vai chegar uma hora que o teu organismo vai entrar em colapso. E aquela pessoa que tu doou já vai estar precisando de outro rim. Então, às vezes, as pessoas desistem de doar por conta disso. Tá? Em vida. Agora, a doação, né, de cadáver é muito. E a gente perde muito órgão exatamente por isso, pela falta de conscientização da população em massa. Aqui no Brasil, dia 27 de setembro é comemorado o Dia Mundial da Doação de Órgãos. Existem várias campanhas de conscientização, mas é aquilo que vocês já sabem, né? A galera gosta de usar só as camisas e botar uns lacinhos lá nas redes sociais, mas quando é chamado para ajudar mesmo, fazer alguma coisa para mudar o cenário, não faz. Né? No Outubro Rosa faz nojo. Todo mundo com lacinho rosa no peito e não sei o quê. Aí tu pergunta pra criatura, tu fez teu PCCU? Tá com 3 anos que eu não faço. Então tira o lacinho do peito. Aí o homem tá lá usando o lacinho rosa, não fica 14 dias sem relação sexual pra mulher dele usar o creme dela em paz. Tira o lacinho do peito também. Novembro Azul, todo mundo com bigodinho lá. Mas aí foi fazer o exame, foi na unidade, não foi. A unidade fica aberta até 10 horas da noite para atender esse cidadão que trabalha, né? Que a desculpa deles é que trabalha demais. Não vão. Aí ando lá com os bigodinhos. Ai, essas... Principalmente o Exatamente. homem, né? Principalmente o homem, que tem um preconceito
Tremendo. E já foi dito várias vezes que é exame de sangue, é no sangue que a gente verifica, é no sangue. Se der alteração, é ultrassom. Confirmou a alteração, aí que vai pro toque. Tá? Mas não é toda vez ir lá pro toque, não. Já foi dito isso por A mais B, mas ainda assim, a falta de informação, ou a piada, que a galera vive fazendo umas piadinhas aí não sabe o nível de machismo do outro, e acaba ali atrapalhando. A maioria dos homens que morrem com câncer de próstata no estado é por vergonha de buscar um serviço de saúde por medo do toque retal. Professora, Onde é que- antes do toque vem o que mesmo? A senhora falou aí? Ultrassom, Explica uma ultrassom novamente. pélvica. Quais são os postos São que dois faz, professora? exames Só antes sabe do dizer? Tá, deixa eu responder aqui a outra. Exame de sangue é o PSA que a gente faz, tá? É pedido, qualquer médico pode pedir o PSA. Se o PSA der alterado, o médico vai solicitar marcador tumoral, que é também pelo sangue. Deu alterado, ele vai pedir uma ultrassom. Ultrassom pélvica, igual de mulher. Ultrassom pélvica. Para observar o tamanho da próstata. Se a próstata estiver aumentada, aí que o paciente vai para o toque retal. Miriam, todos os legal. postos de saúde faz, tá? Agora, a ultrassom é realizado lá no Barral e Barral, na Fundação Hospitalar. Se eu não me engano, na URAP do São Francisco também faz. E lá no Calafate, que eu sempre esqueço o nome. A Rosângela Pimentel. Calafate. Isso pelo SUS, né? Clínica particular em todo canto faz. Toda clínica que faz ultrassom faz esse exame. E não é caro não, acho que ele é R$ 95,00 no mais barato e R$ 150 no mais caro. Vai depender ali do tipo de material que o médico usa. É baratinho. Então aí já conversa com a galera, quem doa órgão, quem não doa órgão, já vai ali se inteirando sobre o assunto. Se fosse com você, se fosse seu filho que morresse hoje, você doaria os órgãos dele? Por exemplo, aquelas crianças que foram assassinadas, aqueles bebezinhos. Você doaria os órgãos? A senhora fala que é para deixar registrado no maior número possível, então como a aula é gravada, eu sou doadora, viu, gente? Boa, boa. Eu coloco na minha rede social, eu falo para os meus amigos mais próximos, eu falo para os meus pais. Minha mãe quer me botar para correr toda vez, mas eu falo. Falo para minhas irmãs, e agora como eu casei no papel, eu falo para o meu marido, pode tirar tudo, meu amigo. Tudo que prestar, tire. Porque quanto menos tiver para enterrar, para decompor mais rápido, melhor. Eu falo também com meu esposo e ele fala para mim também que é doadora. Se for casado no papel, quem decide é tu. Agora, se morrer com uma doença viral ou doença de comprometimento, como por exemplo câncer, não pode, né? Hepatite B, HIV, hepatite C, sífilis, essas doenças, né, que trazem ali deformidades para o organismo, sepse, morreu com infecção generalizada, não pode doar órgãos. Tá? Infelizmente, a gente não pode captar. Leucemia também não. Então, a parte da enfermagem fica aqui com comunicar, tá? A organização que vai fazer a captação. E aí, quem faz a coleta é uma equipe cirúrgica, vai fazer a coleta e vai encaminhar para todos os estados onde tem as pessoas que estão necessitadas de receber aquele transplante. E aí, como que é feito isso, né? Vai ser verificado o doador compatível, tá? Compatível tanto na idade, no tipo físico, tá? Tudo isso é analisado. E aí, se tiver 2 pacientes que são compatíveis, necessitando do mesmo órgão, quem decide é a equipe médica, né? E coloca lá em consideração quem tem mais chances de morrer, tá? Quem tá mais perto ali de morrer pela falta do órgão. Aí vai, ou seja, o paciente mais grave, ele recebe o órgão mais rápido. Saiu recente, eu acho que tem umas 2 semanas que saiu no Fantástico, né? A história de uma menina e um menino da mesma família que receberam o transplante. E a mãe já tinha recebido também um coração, né, anos atrás. Então, assim, bem interessante. 2 pessoas da mesma, na verdade 3, né? Mãe e 2 filhos, só que os 2 filhos conseguiram ao mesmo tempo. Foi um num dia, o outro 2 dias depois. Então, assim, é difícil disso acontecer. É tipo ganhar na Mega Sena. E aí foi uma reportagem bem bacana, assim. Um menino de 15, acho que a menina de 17. E aí já tinha perdido várias pessoas na família por conta de uma disfunção lá cardíaca que tem no gene daquela família, né? Eu fico muito pensativa, assim, sabe? Se tivesse muitas doenças genéticas na minha família, eu não teria tido 3 filhos. É do Fantástico, passou, Oi? não foi?
que a senhora tá... E daí passou no Foi Fantástico, não foi 2 que a senhora tá semanas falando? atrás, se eu não me engano. Foi isso. Foi, eu assisti. Saiu, foi bem recente. Eu penso assim, se você sabe que na sua família as pessoas têm problema de hereditariedade, o ideal é que você não tenha muitos filhos, né? No caso dessa mulher, ela tinha 4 filhos. 1 morreu de parada cardíaca, 2 receberam coração. Então, né, no meu caso aqui, o meu sangue é O negativo, do meu marido é O positivo. Daí o que acontece? Pode ter uma gravidez ali, uma complicação, né? Primeiro filho, acompanhamento de perto. Segundo filho, acompanhamento de perto. Terceiro filho, acompanhamento mais de perto ainda. Daí eu consegui ter meus 3 filhos sem nenhuma dificuldade, fazendo todo um acompanhamento, né? Mas aí, se na minha família tivesse na linha genética, né, alguma disfunção grave, eu não teria tido, não. Ah, professora, então quer dizer que pode, negativo com positivo, Pode. porque me disseram que não podia. Pode sim, só que tem que fazer um acompanhamento e a mulher tem que tomar imunoglobulina. O ideal é que seja feito um exame pré-prenatal, entendeu? Tu sabe que teu RH é negativo e o teu marido é positivo, tu quer engravidar dele, né? Aí você já faz os exames pré-prenatais, toma a imunoglobulina e não tem tantos riscos, né? Ali seria uma gravidez de alto risco. Aí tu fica ali só com 10% de chance de ter alguma complicação na gravidez. Eu só tive complicações na gravidez do meio e foram complicações assim que a gente tirou de letra, resolveu facinho, rapidinho, sem muito desconforto, né? Só tive que ficar em repouso por um período, mas isso aí a maioria das grávidas tem que fazer. Consegui ter os 3 filhos, né? Mas a orientação foi não tenho quarto, porque pode dar ruim. Daí não tive o quarto. Tive que comprar uma boneca, aquela boneca real, realista. Comprei uma pra mim parar de querer ter filho. Agora tem que esperar os netos. Então, professora, só para confirmar, então pode ter um negativo com um positivo, só que pode ter complicação e também Pode não ter complicação se né, você tomar a medicação, que é a imunoglobulina, tá? E o SUS dá, tem na maternidade. Geralmente... Mas é como se não tomar nada e mesmo assim não ter nenhum tipo de complicação. Pode acontecer também. Geralmente na primeira gravidez. Os problemas estão mais associados à segunda. Calma aí que vai voltar. Os problemas estão mais associados à segunda gravidez. Professora, no pré-natal dá para ver se a criança... No pré-natal tem como detectar se a criança tem síndrome de Down? Tem como detectar. Porque a minha irmã fez o pré-natal dela todinho na maternidade e só descobriu que o bebê tinha síndrome de Down quando nasceu. Será que é porque não falaram pra ela? Porque pode acontecer de não falar pra não gerar ansiedade. É tanto que quando o bebê nasceu, ela só foi aceitar o menino já bem 25 meses, aceitar que ele era... Ela fez a morfológica? Que ele tinha... Ela fez a morfológica? Eu acho que ela deve ter feito, que lá na maternidade faz, né? Ela teve lá o bebê. Tem como ver em 2 momentos, né? Quando ela tá com 14 semanas, que é a translucência nucal, que é uma ultrassom que a gente faz. E tem como ver também quando ela tá ali iniciando o 2º trimestre, que a gente faz a morfológica. Quando ela tá ali com de 20 até 28 semanas, a gente faz a morfológica. Aí tem como saber. Pois é, o que eu sei assim, que ela fez, como a gravidez dela era de risco pela idade, assim que a idade dela já era, e ela tinha pressão alta, aí ela fez então uma a gente já tem aí, Miriam, 2 fatores de risco para ter síndrome de Down. Gesta idosa, acima dos 30 anos, vocês sabiam que é gesta idosa? A idade correta para gestar é dos 19 até os 30. 30 anos, mais um dia, já é gesta idosa. Daí, o que pode acontecer? Bebê com síndrome de Down, das principais complicações. Então, a gente já tinha 2 aí. Uma pela hipertensão, a outra pela idade. Então, já era meio que óbvio do médico que fez o acompanhamento dela investigar. Né? Foi, Sheila, tu fora uma gesta idosa. Pois é. Foi aí, Miriam, talvez tenha sido negligência, né? Quando a pessoa sabe o que tem que fazer, mas não faz, é negligência. Pois é, eu fiquei, agora a gente estudando mais, eu fiquei pensando sobre isso, entendeu? Negligência. Sabia que tinha que fazer, mas não fez. Professor, o que é morfológico? E o meu esposo... Calma aí que eu já respondo. O meu esposo, ele é fator negativo e eu sou fator positivo. Será esse o defeito de 2? Não tem problema não. Só tem problema quando é a mãe RH negativo.
Porque quem define o tipo sanguíneo é o pai. Tá? Então, se você é RH positivo e vai gestar um RH negativo, tudo bem, não tem problema nenhum, porque o teu sangue não vai reconhecer aquilo como um agressor. Agora, se você é RH negativo, teu marido é RH positivo, você vai gestar um bebê com RH positivo. Daí o teu corpo vai entender que é um agressor, porque na parede da célula sanguínea vai ter uma enzima. E essa enzima, o meu organismo que não tem nada na parede dele, porque o meu é fator negativo, ele entende que é um agressor. Aí ele faz o quê? Fagocita, come o embrião. A gente chama isso de eritroblastose fetal. Daí a mulher aborta. Tá? Aí a gente faz a imunoglobulina, que é para a gente tardar esse processo. Tá? É só quando a mulher é negativo e o marido é positivo. Eu lembro que quando eu fui conversar com meu marido sobre filhos, né? A gente só namorava e tal. Eu falei assim, eu quero ter filhos. Ele já tinha 2. Aí eu falei, eu quero 3. Aí ele falou assim, que nada, quando tu tiver 1, tu desiste. Daí não foi assim que aconteceu, não. Aí quando eu descobri que ele era RH positivo, eu queria morrer. Aí ele, o que tem a ver, não sei o quê. Aí fui explicar pra ele, aí ele falou, vista, eu soubesse tinha mentido. Eu falei, olha, filho da mãe. Mas aí a gente fez o tratamento e deu tudo certo. Fizemos tratamento por alguns anos, né? Pra engravidar ali sem nenhuma dificuldade e deu super certo. Agora comigo é assim porque eu era da área da saúde, né? Pra galera que não é, tem mais dificuldades. Por exemplo, aí a irmã da Miriam, com todas as chances de gestar um bebê com síndrome de Down, e aí a criatura não fez o pré-natal de maneira adequada e não avisou para a irmã da Miri que o bebê dela tinha síndrome de Down. Tenho certeza que ela é louca de apaixonada pelo moleque agora, né? Ou é uma moleca? Ele morreu, evoluiu para óbito. Ele morreu Parada, com 1 ano. né? Cardiorrespiratória. Ele teve uma pneumonia. Essas crianças são muito frágeis, né? E esse fato que eu lhe falei, ela não aceitava o bebê tendo essa condição de síndrome de Down. Poxa. Ela achava que ele era uma criança normal, ela tratava ele como se fosse uma criança normal. E eu tive a minha filha tinha 4 dias de diferença do menino dela. Aí minha menina desenvolvida e a gente tendo aquele contato, ela via minha menina desenvolvendo, o menino não tem o síndrome de Down, não tem. Para ele começar a andar, ele demora muito, ele bem dizer, ele morreu, ele não andava, né? Com 1 aninho ele ainda não conseguia ter essa firmeza nas pernas e tudo. Aí achando que ela tratava como se fosse uma criança normal, entendeu? E aí ele adoeceu da pneumonia e faleceu. Ô, Krishna, a situação do autismo, o TEA, né, ainda é uma incógnita, tá? O TEA, ele é considerado uma condição, não é nem uma patologia, é uma condição de desenvolvimento neurológico. E cada pessoa tem um TEA completamente diferente da outra. Então, ele ainda é uma incógnita, tá? Os especialistas não têm essa informação. A gente não sabe o que acontece, se é alguma disfunção genética, se é carência vitamínica. Por exemplo, tem uma linha de pesquisa que fala que é falta de zinco e vitamina D na gestação, que faz isso. Tem uma outra linha de pesquisa que diz que é uma complicação da sífilis, tá? E por aí vai, tem um monte de linha de pesquisa para tentar justificar a TEA, né, que é a síndrome do espectro autista. Eu tenho um casal de amigos médicos muito bem conceituados aqui em Rio Branco e o filho deles tem autismo. Eles estudam autismo, assim, de uma maneira absurda, já tem até livro publicado. E eles não conseguem explicar, porque todas as linhas de pesquisa, em nenhuma das linhas de pesquisa, eles se enquadram. Uma outra coisa também que eu aprendi recentemente, autismo não tem grau, tá? A gente fica falando, qual é o grau? Não existe grau. Autismo é uma condição do desenvolvimento que nem os pais sabem, né, quais são as dificuldades que a criança tem. Mas é porque a professora tem o severo, né? O moderado e o leve. A médica do meu filho não colocou no laudo dele. Ela disse que a gente tinha que fazer de 6 em 6 meses outro QI, outro. Exatamente. Mas não tinha. Porque pode melhorar, né? Ou pode piorar. Com relação aí que a colega falou, que tem moderado, leve, não sei o quê, isso aí era um diagnóstico que era fechado antes de 2004. Depois de 2004 caiu essa portaria. Hoje em dia é considerado TEA e pronto. Aí faz o acompanhamento com toda uma equipe e um monte de terapia. Professora, voltando à pergunta que eu fiz à senhora do exame lá. Sim, esqueci. Como é o nome? Morfológica. A morfológica é assim, ó, é uma
uma ultrassom de investigação. Ela vai contar todos os ossinhos da criança, toda a cadeia genética, a formação todinha, se tá tudo certinho. Se deu tudo certo. A professora, então, no caso, ela só ia descobrir se fosse particular, né? Porque O SUS faz a morfológica. Faz. Só que quem tem que solicitar é quem tá fazendo o teu pré-natal. O SUS só faz com solicitação. Ah, então nunca me solicitaram, não. Tu então, fez o pré-natal quando? Mas, assim, não... Vamos lá, qual foi o ano? Não, assim, faz Pois é, mulher, nem tinha. Já tem 8, 9 anos. Ah, tá, entendi. A morfológica entrou na moda, deixa eu ver. A minha filha tá com 7 anos, a mais nova, né? A morfológica entrou na moda há uns 8 anos atrás, que quando eu tive a mais velha tem 9, né? A do meio tem 8. Eu só fiz morfológica na mais novinha, só pra tu ter uma ideia. Que foi quando entrou na modinha, assim, todo mundo queria. Aí queria ultrassom com 3D pra ver a cara do bebê. A minha nasceu completamente diferente da cara que eu vi lá, me deu vontade de devolver. Paguei caro pra Dedéu pra ver a cara de outra menina, tenho certeza, porque nasceu completamente diferente. Professora, Diga. no caso da paralisia infantil, ele tem um primo que ele tem 32 anos de idade. Eu estava perguntando agora há pouco para minha avó, ela disse que parece que foi paralisia infantil, que ele não fala, ele não anda, ele anda com dificuldade. E ele vive que ele é igual a criança, tem que cuidar dele de forma integral. Anthony, a geração aí que tem entre 40, né? 40, Ele tem de 32. 30 a 40 anos de idade, não foi vacinado contra a polio, tá? E aí a vacina da polio é que previne, é uma doença viral. Foi erradicada no Brasil, não tem mais caso, né? De poliomielite, assim, a galera que tá na casa aí dos 28, 29 anos foi erradicada no Brasil. Mas isso não significa que o vírus não possa sofrer uma mutação e que mais pessoas possam desenvolver. É por isso que é imprescindível a gente vacinar ainda na fase infantil, as crianças, né? A dose é com 2 meses, com 6 meses e com 1 ano, se eu não me engano. Tá mais ou menos assim o esquema. Daí, no caso dele, Anthony, ainda não tinha a vacina. E se tinha, a família não teve acesso. Tá? No meu caso, eu tenho 32 e eu fui vacinada. E eu sempre morei no Acre. É uma dificuldade enorme, assim. Ela é doida para adotar uma criança, só que com ele dá muito trabalho, ele tem que dar banho, tem que fazer tudo, parece uma criança tudo. Assim, de cola. Mas, obrigado. Alguém perguntou se a morfológica era 100% segura, né? É isso mesmo. Sim, ela é 100% segura. Dá pra ver tudo na morfológica, tá? Por isso que é legal a gente procurar um médico conceituado nessa prática. Geralmente, o que faz lá no SUS, na maternidade, síndrome de Down, principalmente, Cauane, quando faz lá na maternidade, quem faz é o Dr. Clay, tá? Ele é muito experiente nessa área de investigação. Na maternidade tem um médico muito conceituado que é esse. No Santa Juliana não sei quem é, tá? Não conheço a pessoa de lá. E o Clay também atende no particular. Então, eu fiz com ele no particular na época. Não me arrependo. Na época, eu lembro até hoje o valor do exame, tá, gente? Que eu sou muito mão de vaca. Eu sou uma pessoa muito mão de vaca. Vocês não têm noção, não, quanto que eu sou mão de vaca. Eu paguei R$500. E eu achei um absurdo. 7 anos atrás. Professora, Uma facada no meu rim. Oi. gostaria de saber se tem algum perigo nunca ter levado uma criança para o pediatra? Tem. Carência vitamínica, nutricional. Tem que levar no pediatra pelo menos uma vez ao ano. Ah, meu filho é saudável. Ah, que legal. Leva uma vez no ano para fazer os exames. É check-up. Criança está em desenvolvimento. Tá? Só, não tem que levar só quando ela está doente. Nem também tem que estar lá todo mês. É uma vez por ano para fazer os exames. Ver se está tudo bem, se está tudo certo. Tá? Geralmente agora, quando a criança nasce, ela já sai com a consulta do pediatra marcada. Aí o pediatra avalia, né? E ele pede retorno com 1 ano. Já é uma prática de crianças que estão nascendo agora desde 2013. 2012, no final de 2012, início de 2013, mas virou protocolo em 2013. Já sai ali com os exames todos marcadinhos e uma consulta marcada para o pediatra. Não sei agora, nesse período de pandemia, como é que está essa situação. Mas antes era assim, já saía com a consulta do pediatra marcada. E a consulta era marcada de 3 a 7 dias de vida. Professora, a senhora, não sei se é Geama. Morreu. Eu não lembro. Morreu. A senhora lembra? Pois eu participei. Perfeito, meu Deus, Geama. ela me ensinou a dar de mamar.
Minha filha também foi Ai, acompanhada no gente, o Geama. Eu tenho até um certificado de amamentação da minha filha pelo Mira, Geama, quando o acredita? Geama morreu, eu passei mal. Juro, pra mim foi uma perda assim, parecia uma pessoa mesmo morrendo. Infelizmente. Porque Aquela assim, pediatra era naquela tudo, hein? época, se a gente amamentasse a criança até os 6 meses só no peito, aí eles ganhavam um certificadozinho, né? Eu tenho E esse todo o certificado aqui ainda. acompanhamento, né, Miriam, que era feito pela criança, as mães não tinham que ficar batendo em Não porta é? de Pediatra, UPA, de meu nada. Deus. Já nem... Era perfeito. Não é? O Geama era incrível. Parecia ser particular. Parecia particular. O Geama era maravilhoso. Aí a única coisa que sobrou do Geama foi o banco de leite, tá? O teste da orelhinha, do coraçãozinho e o teste do pezinho. Foram os únicos sobreviventes. Daí o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, a Degliele falou aqui agora que quem está fazendo do filho dela é o enfermeiro. É para o enfermeiro fazer mesmo em todos os postos, tá? Tem tudo quanto é postinho. Aí leva todo mês para avaliar o crescimento. E aí, se observar que a criança ou está crescendo demais ou crescendo de menos, já marca uma consulta e uma avaliação com o pediatra. E agora, aqui em Rio Branco, tá? Não é propaganda não, até porque eu não ganho R$1 para isso. Mas tem um centro de diagnóstico que tem um endócrino pediatra. Atende tanto pelo SUS, tá? Quanto no particular. E é incrível, porque antes a gente, para precisar de um endocrinologista, a gente tinha que viajar para Porto Velho. Então, agora a gente já tem aqui, tá? Catarina é o nome da doutora. Já levei minhas 3 filhas com ela e achei ela, assim, incrível, sensacional, né? Por isso que eu falo. Ela é muito boa. Degliele é para ver a questão hormonal da criança. Se tá tudo certo, se não tá entrando na puberdade precoce. No caso da minha filha, era puberdade precoce. Eu levei, aí deu uma controlada. Tem 1 ano que ela tá fazendo acompanhamento para controlar a puberdade. Mas tem criança, né? Só se tu tá fazendo acompanhamento, né? Daí eles perceberam que a criança não tá crescendo, não tá se desenvolvendo dentro do esperado, ou que tá se desenvolvendo acima do esperado. Não tem aquela curva lá, aquela marca na caderneta, né? Se ela perceber esses marcadores, tanto para mais quanto para menos, aí ela te orienta. Aí o ideal não é levar num pediatra qualquer, o ideal é levar no endócrino pediatra. E aqui em Rio Branco a gente já tem uma, graças a Deus. Porque quando eu tinha que levar as meninas, a gente tinha que viajar. E eu gosto de ter, sabe? Eu gosto de ter essa avaliação anual, porque a nossa comida é muito industrializada, né? Daí as meninas não são doentes não, graças a Deus, nunca internaram, não precisaram de medicação, mas levar uma vez por ano ao médico eu acho importante. E é o que é recomendado pela Sociedade Brasileira. Então ela vê o negócio do crescimento também? Desculpa. Ela vê o negócio do crescimento. É ela também, quem investiga o crescimento. Ele tá muito pequenininho. É ela que investiga o crescimento. Ele tem até vergonha. Ah, tá. Só que às vezes a gente acha que a nossa criança é pequena e ela não é. Porque o pai é pequeno, a mãe é pequena, aí quer que o menino seja um gigante. No meu caso, eu sempre fui magrela e meu marido super magrelo. Eu tenho 1,59, meu marido 1,63. Eu não vou ter gigante, minha gente. As minhas filhas são pequenininhas e magrinhas. Mas são saudáveis, entende? Às vezes é o que a gente olha, analisa, acha que é, mas não é. Por isso que é bom uma avaliação. Tem pelo SUS, tá? Tem pelo SUS, é a mesma médica. Atende lá na fundação. Professora, essa questão do retardo, que o pessoal fala retardo mental, não sei o quê, é uma condição do TDA, não? Pode ser. Pode ser, do TDAH. Porque porque, tipo assim, o irmão do vizinho tem 30 anos, mas o médico diz que ele tem uma cabeça de 8, de uma criança de 8. Degliele quem tem que encaminhar é o médico do posto, tá? Tem que ir primeiro no pediatra e ele encaminha para a fundação. Miriam, infelizmente é isso, essa questão do desenvolvimento, quem acompanha é um neuropediatra. Aqui em Rio Branco a gente tem 2, tem a doutora Schollen e a doutora Bruna Beirute. Ambas atendem no SUS e em consultórios particulares, né? Schollen atende paciente que é encaminhado para a fundação hospitalar e a Bruna Beirute atende os pacientes que estão internados no Hospital da Criança. A gente também já conta com esse profissional aqui. Antes vinha um profissional 1 vez por mês de Porto Velho. E agora não, agora a gente já pode contar com essa especialização aqui. E pasme, foi o governo do estado que pagou, tá? Então, quando o governador ia lá e falava que a gente tinha saúde de primeiro mundo, todo mundo engolia torto, né? Mas é o único estado que investe na formação profissional para voltar as pessoas para cá para trabalhar. Tá? Meu filho é paciente da doutora Schollen e eu acho ela assim, uma pessoa incrível. Maravilhosa.
Ela é muito atenciosa. Maravilhosa. Se eu tivesse algum problema que é comportamento neurológico das meninas, eu não pensaria em outra pessoa. Quando eu indico, a minha paixão, todo mundo sabe, né, que eu gosto de pediatria, paciente oncológico, então... Eita, alguém solicitou para entrar e eu não consegui. Paciente oncológico da pediatria, então, minha filha, aí eu surto. Então, eu ando colada ali com um pediatra bom. Então, eu só indico profissionais que eu conheço, que eu trabalhei perto e que eu sei como é que é o trabalho, tá? E quando eu indico, não significa que você tem que pagar consulta no consultório, não. Eu indico o que tem disponível no SUS e dou o caminho das pedras, como é que você faz para encontrar. E a gente tem profissional qualificado aqui em Rio Branco já. Ainda bem que nós temos. Aí eu queria conversar com vocês, para a gente fechar a noite de hoje, sobre o assunto da imprudência, da negligência e da imperícia, porque o restante é lei e aí, infelizmente, vocês vão ter que fazer uso da leitura, né? Com relação a esses 3 conceitos, a gente tem que entender o que cada um deles significa para a gente ficar longe. Então, a negligência é quando eu sei o que eu tenho que fazer enquanto profissional e mesmo assim eu não faço. A Miriam trouxe um caso aqui para a gente, olha. Eu sei que uma paciente acima da idade gestacional pode gestar um bebê com síndrome de Down. Sei que uma grávida fumante pode ter um bebê com complicação pulmonar, respiratória. Eu sei que uma grávida que tem sífilis, né, pode gestar uma criança com complicação. Eu sei que uma grávida que tem RH negativo e o pai do bebê RH positivo pode ter alguma complicação e ainda assim eu faço pré-natal de uma maneira inadequada. Ou eu, enquanto enfermeira, não encaminho esse tipo de grávida para o atendimento de referência, né? Porque eu, enquanto enfermeira, não estou habilitada para acompanhar esse tipo de gravidez. O enfermeiro só acompanha a gravidez normal, sem complicação, tá? Se tiver alguma complicação, eu tenho que encaminhar. E aí, mesmo assim, eu resolvo ficar com essa grávida no posto ou no meu consultório. E aí, quando nasce, acontece uma situação assim. A criança não consegue se desenvolver e evolui para óbito. Então, isso é uma negligência da minha parte. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e eu não faço. E aí, com relação às penalidades, a minha carteira pode ser cassada. Nesse caso aí, que a Miriam relatou, a minha carteira seria cassada, né? Eu, enquanto enfermeira, fazendo esse pré-natal. Pois é, porque talvez ele tivesse conversado, explicado para ela teria aceitado de uma outra maneira e cuidado dele da forma correta, Miriam, né? Tem um acompanhamento psicológico lá dentro da maternidade. Infelizmente, né? Tem um acompanhamento psicológico. Então, assim, isso é negligência, né? Negligência da outra classe, mas poderia também ter sido uma negligência da nossa classe. Então, vamos trazer aqui um exemplo. Digamos que o paciente precisa fazer uma hemotransfusão, né? E o sangue chegou. Tá lá o sangue, bem bonitinho. Depois que o sangue sai do banco de sangue, ele tem que ser hemotransfundido em até 2 horas. Passou disso, o sangue não presta mais. E aí eu, enquanto enfermeira, não troquei o acesso do paciente e fiquei vendo que o sangue estava pingando uma gota aqui, uma gota colar, uma gota aqui, uma gota colar. Deu as 2 horas, o paciente perdeu a bolsa de sangue. Só que para o meu azar, esse sangue era O negativo. O negativo aqui no estado é igual ouro. Para tu encontrar é no garimpo. Tá? É muito difícil. E o paciente só pode receber esse sangue. O paciente O negativo só recebe sangue O negativo. É o meu caso, sou O negativo. Eu só recebo sangue O negativo. Eu sou doadora universal. Doa para todos, mas só recebe Dou para todo mundo, mas eu só recebo de O negativo. Tanto que aqui no estado do Acre, o O negativo, ele só doa para O negativo agora. Quando você chega lá que eles veem que seu sangue é O negativo, eles deixam guardadinho, porque é muito difícil de conseguir. Porque geralmente quem é O negativo aqui no estado tem alguma doença viral. Porque a gente não tem uma barreira de proteção na parede da nossa célula. Então a gente é mais suscetível ao HIV, a hepatite B, hepatite C, doenças virais como um todo. Malária, zika, dengue, chikungunya, escambau 4. Tá? Aí eles deixam guardadinho lá reservado. Aí, enfim, vou jogar uma bolsa de sangue todinha fora e o paciente não recebeu e não tem outra bolsa para ser colocada. Negligência da minha parte. E aí, de acordo com a consequência desse meu ato, né, eu vou sofrer ali alguma penalização frente ao meu conselho. Então, esse é um caso, né, exemplos aí de negligência para gente. Exemplo de imprudência, tá? É quando eu realizo alguma atitude sabendo que eu teria que realizar diferente. Por exemplo,
Eu sei que eu tenho que lavar as mãos antes e depois de cada procedimento. E aí eu não lavo. Tá? Levo ali uma contaminação cruzada para o meu paciente, faço meu trabalho de uma maneira porca, sem uma assiduidade, como é necessário fazer. Né? Então eu fui ali, cometi ali uma imprudência. A mesma coisa, eu atravessar a rua sem olhar para os dois lados, né? Imprudente. Atravessei com sinal verde ali, tá aberto para os carros. Imprudente. Ultrapassei um carro ou ultrapassei o sinal vermelho. Imprudência. Fiz uma ultrapassagem na faixa contínua. Uma imprudência. Né? Então, assim, tudo eu deveria fazer. Eu conheço como é que tem que ser feito, mas aí eu resolvo não fazer. Eu resolvo agir diferente. É considerado uma imprudência. E tem ainda a imperícia. A imperícia é quando? É quando eu executo um procedimento a qual eu não estou habilitada para executar. Exemplo, técnico de enfermagem indicando medicamento para paciente. Por exemplo, a Nilda ligou lá para o Ítalo, falou que estava com a dor na garganta absurda. Garganta fechada, não consigo falar, não consigo comer, tá horrível, Ítalo. E eu não quero ir na UPA não, porque eu tô com medo do Covid. Aí o Ítalo trabalha lá na UPA e vê que todas as pessoas que chegam com infecção de garganta, o médico passa a mesma coisa. Benzotacil, diluído em 3 ml de água destilada para aplicar no músculo, tá? 1.200 ou 2.400. Aí ele tem acesso à medicação. Ele pega a medicação no posto, leva lá na Nilda e aplica nela, tá? Isso aí que ele está fazendo é exercício ilegal da profissão, porque ele está fazendo um procedimento que ele não está habilitado para fazer. O que ele está habilitado para fazer? Administrar, mas ele não está habilitado para prescrever. O médico prescreveu? Não, se o médico não prescreveu, quem está prescrevendo é o Ítalo, que está administrando por conta própria. E aí ele está cometendo uma imprudência. Mesma coisa, enfermeiro que intuba paciente, enfermeiro que passa acesso central, não pode. Técnico de enfermagem que passa sonda vesical de demora, sonda nasogástrica, não pode. Técnico de enfermagem que aspira paciente, não pode. Técnico de enfermagem que passa flit enema, que é aquela sonda retal, também não pode. Tá? Todo procedimento invasivo é realizado pelo enfermeiro. Então, assim, toda vez que você executa um procedimento que você não tem a habilidade técnica para tal, você está cometendo uma imperícia. Calma aí que eu não dei conta de acompanhar a pergunta, não. Aguenta aí que eu vou ler. Eita, Cauane. A Cauane disse que foi ao médico porque estava se sentindo mal e ele passou uma Bezetacil. Aí ela descobriu que o mal-estar dela era gravidez. Tomou-lhe uma Bezetacil à toa. Puxa vida. Tá? Então Eu tive uma prima que perdeu. Eu tive uma prima que perdeu por conta que... Medicação errada, né? É triste, olha. Eu falo assim, né? Se eu fosse médica, toda mulher que chegasse, o primeiro exame que eu ia pedir antes de qualquer medicação, eu ia pedir teste de gravidez. Qualquer medicação que eu fosse fazer, eu ia pedir teste de gravidez, porque nunca se sabe se tá grávida ou não. Às vezes nem ela sabe que tá grávida. Eu não confio, não. Todo mundo eu faria teste. Pra mim, foi mulher e tem vida sexual ativa, pode estar grávida. Primeira coisa que eu pergunto quando chego no consultório, eu atendo como enfermeira, chega no consultório, a primeira coisa que eu pergunto é se está grávida. E aí, se eu puder pedir teste, como na unidade que eu possa prescrever, eu peço teste de cara, porque eu não prescrevo sem ter certeza que a pessoa está grávida. E aí, tem como saber se a pessoa está grávida pelo PCCU, vocês sabiam disso? Não. Pelo PCCU. Pelo PCCU. Sabia. Quando eu coloco o espéculo, que eu observo o colo uterino, o fundo do colo uterino, é para ele estar vermelhinho, tá? E aí a coloração tá arroxeada e o colo do útero tá fechado. Geralmente o colo do útero é aberto. O colo do útero tá fechado e tá mais arroxeado. Isso me indica que tem ali a presença do beta-HCG, que é o hormônio que indica que tá tendo uma formação fetal. Daí eu peço uma ultrassom só para confirmar. Professora, pode... Oi, Sabrina. Ih, está falhando, Sabrina. Digita. Fala, Miriam. Tu tá doida pra falar. Professor, não causa nem...
É tipo assim, porque pra fazer o exame lá, eles põem tipo aquele bico de paco lá na mulher. Não causa tipo algo uma coisa de ela abortar, não, Não, o ou que pode causar o machucar, ou... abortamento é a espátulazinha que eu coloco lá dentro. Daí, quando eu coloco o espéculo, que eu olho, né? Quando eu coloco o espéculo, que eu olho o fundo do colo uterino, eu já vejo a coloração. Se ele estiver me indicando que a mulher está grávida, eu já não faço a coleta. Entendeu? Só que grávida pode coletar PCCU. A gente pode fazer a coleta na grávida. Só que tem que ver se tem indicação. Tá? Se ela tá ali com alguma leucorreia, se ela tá com alguma dor, daí eu coleto o PCCU nela. Mas não é indicado, assim, não é a primeira escolha, entendeu? Vai depender do que ela tá sentindo, daí eu coleto. Só que às vezes no início de gravidez a mulher não sabe ainda que tá grávida e a gente pega muito no consultório de enfermagem. A Sabrina pediu para eu repetir aqui como é que eu sei que a mulher tá grávida pelo PCCU, né? Dá para ver se a mulher tá grávida, porque o fundo do colo uterino, Sabrina, ele muda de cor quando a mulher tá grávida. Quando ela não tá grávida, ele é rosa. E o colo uterino, o ósseo, o orifício do colo, ele é redondinho ou ele é achatado quando a mulher já teve bebê. Se ele tiver arroxeado e fechadinho, que não deixar passar nada, isso me indica gravidez, tá? E aí eu só peço um exame mesmo para confirmar, mas eu já tô vendo que ela tá grávida. Eu já peguei muita grávida assim no consultório, que não sabia que tava grávida. Quando coloco o espéculo já dá pra ver. E aí eu trabalho com foco de cabeça, né? Que eu quase não tenho teste. Não sei se você dá pra ver daí, mas eu tenho uma testinha aqui que é avantajada. Aí eu coloco o foco de cabeça, então eu não preciso daquele na lateral. Coloquei o espéculo, eu já vejo de longe. E aí eu tenho como saber se a criatura tá grávida. Na gravidez da minha filha, eu fui no posto daquele lá da Bahia, esqueci o nome agora, Cláudio Vitorino. Aí eu achando que tava com infecção urinária, meu Deus, sou pra morrer de infecção urinária, dor no pé da barriga. Eu fui com a enfermeira, né, que faz o pré-natal. Ela não chegou nem a fazer nada, só tocou na minha barriga, apertou assim o pé da minha barriga e disse, minha senhora, só tá grávida. Eu disse, meu Deus, infecção urinária. Como é que é o nome da infecção urinária? Infecção urinária virou um menino. Então, A infecção urinária é o nome virou do menino. 9 meses. Julie. Pronto, infecção urinária vulgo Julie. O meu médico disse que era gastrite. É, tem muita gastrite já nascida por aí. Tem a galera parindo gastrite. Hein, professora, só para... A senhora estava falando daquele... Eu fiquei muito interessada naquele assunto lá do sangue, porque eu acho que é o caso de um conhecido meu, que toda vez está com 3 mulheres que ele engravida e elas perdem, e ele acha que o problema é dele, então eu acho que é alguma coisa do sangue pode dele, né? Pode ser que ele não tem esperma. Daí ele tem que fazer um espermograma. Mas mesmo assim elas engravidam. Vai ter o saco gestacional. Aí o saco gestacional, com 4 semanas, o bebê não se desenvolve, o corpo expele, joga fora. Pergunta pra ele assim, com quanto tempo mais ou menos? 4 semanas. Ou ele não produz esperma, ou o esperma dele não tem qualidade. Daí, com vitamina, melhora, entendeu? Ou ele é estéril, não tem jeito. Porque eu falei assim, não, eu acho que depois que passa pra mulher, é com a mulher, não. se vai abortar ou não. Mas então acho tem que ver, tem que avaliar. É 3, porque né? as mulheres são diferentes, não é a mesma mulher. São mulheres diferentes. Isso, foram 3. E é o mesmo, assim, 4 semanas. Eu tenho certeza 6, que só tinha um saco gestacional. Aí o próprio organismo joga fora. É a gravidez anembrionária que a gente chama. Eu fiz a ultrassom, eu tava com o saco gestacional, mas não desenvolveu. Aí o médico explicou, né? Que eu espontâneo, exatamente. A Priscila também. Então, e tem como saber? Tem como saber no caso dele? Será que se meu marido tem isso? Miriam, tem que fazer um exame. Não, é o espermograma, é baratinho. Custa, acho que custa R$150. Nem precisa de pedido médico para fazer. Só que é constrangedor para coletar. Tá? Que o homem tem que ir lá no laboratório, ele tem que se virar sozinho e coletar o esperma num potinho. Né? Tem como ver se a mulher tá com saco gestacional pelo ultrassom ou pelo abortamento, né? Quando ela faz o aborto, a gente analisa se tinha feto. Geralmente, quando é saco gestacional, cai só uma bolinha com aspecto de borra de café, uma bolinha transparente, e aí ao redor dela é aspecto de borra de café.
Geralmente as mulheres seguram, né? Colocam num papel ou num plástico e levam pra maternidade pra gente ver. Pra ver se não saiu tudo, né? Então eu vou falar. Se não tiver saído tudo, tem que fazer uma cureta. Porque a minha colega é a segunda, ela já tentou com 3 diferentes e ela é a segunda vez que tá grávida, porque a primeira ela perdeu também Por com que não 4, faz 5 tratamento, semanas. gente? Aí quer fazer as coisas sozinho, do nada. Tem que fazer tratamento. Aí fica entrando em aborto, Posso falar, podendo procurar um professora? ginecologista fazer um exame. Tem em posto, faz no posto. Tem dinheiro não pra fazer tratamento. Tem no posto, minha filha. Às vezes é só vitamina, falta de zinco, falta de ferro. Não, tem gente que só batendo com a cabeça na parede, ó. Aí depois vem dizer que não presta. Tem, planejamento familiar é pra isso. Pega uma ficha no posto com planejamento familiar, explica toda a situação e vão lhe dar o caminho das pedras. Tem um tratamento todinho, o SUS paga até inseminação artificial, pra quem não sabe. Tem inseminação, o SUS paga. Professora, Eu queria mas na época que ir no- aconteceu comigo, essa parte que eu tô te falando do saco gestacional, eu tomava anticoncepcional. Tem alguma ligação? Tem. Ele inibe Pois é, eu testosterona, tomava né, no teu anticoncepcional. corpo, anticoncepcional. Então, ele não te permite a gestação. Ele te permite até o teu organismo fazer todo o processo. Mas ele não permite que o embrião fecunde. Por isso que a pílula do dia seguinte a gente considera ela abortiva. Fala, Sheila. Sheila, tá doida pra falar? Não, tô doida para falar porque eu quero ir, eu quero que Deus dê mais enfermeiros assim como a senhora, porque, meu Deus do céu, ali no postinho onde a gente vai, a enfermeira não quer nem olhar na nossa cara, imagina dar uma Ai, informação Sheila, eu dessa. fico tão triste quando eu escuto relatos assim dos colegas. Triste mesmo. E o pior não é nada, é que a pessoa estudou comigo no colegial e assim, não é porque eu parei de estudar, que sempre fui assim, bem participativa, eu sempre gostei muito de estudar. E eu dei muita cola para a pessoa sem saber, e ela conseguiu, chegou em enfermagem, e lá ela é odiada porque ela não quer nem chegar perto de ninguém. E informação Mas Sheila, não é jamais. só ela, não. Tanto que o que foi que me fez vir para docência? Eu amo assistência. O pessoal fala assim, tu não gosta de assistência, não? Pelo contrário, eu amo assistência. Eu escolhi enfermagem porque eu gosto de ser enfermeira. Não fiz por amor, eu fiz com amor, é diferente, tá? Por amor é quando a gente faz de graça. Caridade, eu não faço por caridade, eu faço por dinheiro, porque eu tenho filho para criar, né? Então, o que eu levo como princípio? Uma boa prestação de serviço. Daí, não tem aquela história que o sistema contamina? Se ele contamina para coisa ruim, por que ele não contamina para coisa boa? Né? Mas é E isso aí, que eu falo, Sheila, né? o que acontecia? Eu era muito malquista nas unidades que eu trabalhava, porque era mais ou menos assim, ó. Eu já gerava confusão assim. Tinham 2 enfermeiras trabalhando, né? Aí já chegava falando assim, ó, eu quero a índiazinha. Eu quero a morena, eu quero a tal. Daí a criatura ficava lá palitando o dente e eu com 20 pacientes para atender. Isso já me trazia um problema, né? Ou então era o seguinte, né? O próprio profissional ficava ali numa guerrinha de ego e eu ficava numa situação insalubre frente à população. Então, toda a unidade que eu trabalhei, eu enfrentei problema mais com a equipe. Pela população eu era amada e tudo mais, mas pela equipe eu era odiada e queria ser vista pelas costas. E isso vai cansando. Daí eu pensei, eu não posso mudar quem já está aqui, mas eu posso contaminar de uma maneira boa quem vai entrar. Aí eu resolvi vir para a docência. Então, assim, às vezes eu quero desistir, chutar o balde, porque vocês não trabalham. Ó. Não estou falando da turma 46 da 47, não. Estou falando no geral, né? Aluno, no geral, dá muito trabalho. Tem dia assim que eu quero bater a cabeça na parede. Eu sempre falo assim, que eu estou fazendo técnico de enfermagem por alguns fatores que aconteceram na minha vida, mas assim, é por amor. Não assim. Claro que o dinheiro vai vir, o trabalho vai vir, as consequências vão vir, depender do meu esforço. Mas é mais por amor. Então, as pessoas deviam escolher lá na frente o que querem fazer, para depois chegar lá e não... A gente encontra N coisas aí pelas UPA, não sei o quê. Mas assim,
por amor, não por dinheiro, porque nem compensa se quiser ganhar dinheiro com medicina, Exatamente, né? não compensa, mas eu ainda acredito na PL. É meu grito de misericórdia no concurso federal, né? Eu estudo para concurso federal, uma hora vira. E uma hora eu consigo me sustentar com a enfermagem, assim, eu sonho com esse dia. É uma utopia. Acho que todos nós temos, fazendo o curso agora, a gente tem a opção, né, de ser diferente e de chegar lá e fazer diferente do que a gente é tratado, porque a maioria dos postos, é que ela está falando, as pessoas são péssimos. Aí quando tem um mais ou menos, né? Parece que tá fazendo porque, assim, favor, era né? aí que eu queria chegar, Miriam. A impressão que eu tenho é que eu tô fazendo algo além da minha obrigação. Mas quando eu vou olhar, eu tô fazendo só a minha obrigação. Nem mais e nem menos. É só a minha obrigação. É o que eu sempre digo. É aquela questão, se tu faz, o pessoal acha ruim. Exatamente. Se tu não faz, acha Então, ruim do assim, mesmo jeito. Se tu faz bem feito, tu quer ser melhor que os outros. Aí se tu não faz, tá preguiçosa, não sei o quê. Eu tinha problemas. Toda unidade que eu passei, eu tive algum problema. O único hospital que eu consegui desempenhar todas as minhas atribuições, ser ouvida, né? Conseguir contaminar de maneira benéfica foi o Hospital da Criança, a quem eu agradeço muito o espaço que me foi cedido. Né? Mas quando eu fui para o Hospital da Criança, eu já fui com uma outra formação. Eu fui ali na intenção mesmo de capacitar os profissionais para trabalhar com criança oncológica. Então, assim, eles me deram um espaço muito legal para trabalhar, eu agradeço muito. Mas as outras unidades eu sempre tive muito problema por isso. Daí eu pensei o seguinte, falei, eu vou para docência. Aí eu fiquei só na docência, na época eu atuava nas duas formas, aí eu fiquei só na docência nas duas instituições, aqui e na Uninorte. E é isso, vou tentando, porque uma hora vocês vão para lá. Olha, eu já tive o privilégio e o prazer de ser atendida por N alunos meus. Hoje mesmo, no CTAC, tem... A coordenadora foi minha aluna, a Karen, foi minha aluna no 5º período na Uninorte. A Lauana, que vai dar aula para vocês aqui qualquer dia desse, né? A Lauana vai dar aula aqui para vocês, ela também foi minha aluna, era da turma da Karen. E a professora Jéssica, que acompanha estágio também no CTAC, foi minha aluna. Então, assim, já tem um legado aí de pessoas. E trabalhando comigo, assim, eu tenho orgulho de dizer que fizeram parte do meu caminho enquanto preceptora e que hoje trabalham na minha equipe. Né? Inclusive, uma é minha chefe. Karen é minha chefe. E foi minha aluna lá atrás. Professora, em relação dos maus profissionais que atendem as pessoas mal, o código de ética não era para fiscalizar esse tipo de coisa, não? Só que aí, Vânia, que eu queria chegar, a população faz a denúncia? Ou só fica reclamando no balcão? Só fica porque reclamando. na realidade eu acredito que mesmo que faça, muitas vezes não serve, porque existe aquela história, né, de passar a mão na cabeça. E a gente sabe que existe em Vânia, todas tem as muito áreas. peixe. Não vou te enganar, não. Eu conheço várias pessoas no Corém, só que eu vou te dizer uma coisa. O Corém sobrevive do dinheiro das multas que ele aplica. Se ele exonerou, um dos conselheiros, que dirá eu. Tem como fazer uma reclamação direta no Corém? Sim, tem a ouvidoria do Corém no site, você entra em contato aqui, tem um número do telefone, você faz uma reclamação. Ah, mas eu não sei o nome todo da pessoa. Toda a unidade tem a escala pregada no mural. Lá na escala tá o nome completo e o registro profissional. Todo hospital, pode entrar, posto de saúde, tu vai no posto, lá no mural do posto tá a escala. Com o nome de todos os profissionais e o setor que ele trabalha. Bem bonitinho. É dado público, todo mundo tem acesso. E também, vocês... Tinha um aplicativo, eu esqueci o nome. O aplicativo dizia o nome do profissional, onde ele estava de plantão e a escala dele todinho. Mas aquelas caixinhas que a senhora falou que ficava tal, no hospital, ou em cada lugar, não tem aquelas caixinha ali, Sheila, não é para reclamação, não. Aquela caixinha lá, que fica nas unidades, é para contar um relato de um erro. Você cometeu um erro, ou então você viu alguém cometendo um erro e você não quer denunciar a pessoa. Aí você coloca lá na caixinha tudo que aconteceu, o dia que aconteceu, o leito que aconteceu, tá? E não coloca nome de ninguém. Daí eles vão recolher e o NEP vai fazer uma capacitação em cima daquele erro para tentar entender o que foi que aconteceu. Mas ali não envolve quem fez, onde fez, por que fez, entendeu? Só é uma capacitação, uma forma de ajudar.
Já a Entendi. reclamação, aí você pega o nome do profissional e liga na ouvidoria e relata todo o seu caso. Ou você faz na própria instituição. Não gosto de fazer na própria instituição, tá? Teve uma vez que eu precisei levar a minha filha... Acho que a maioria que conhece ali o Aurap do São Francisco, né? Do outro lado da rua tinha uma creche. Funcionava ali uma creche, enquanto a outra estava sendo construída, que era na rua de trás. E aí ligaram da creche dizendo que a minha filha estava com uma crise alérgica. Eu peguei a menina, consegui chegar na creche, do outro lado da rua tava a URAP, não era nem posto, era URAP já. Eu só atravessei a rua e levei a menina para a emergência da URAP, que na URAP tem a emergência. Levei a menina para lá. Não vai ser atendida aqui não, mãezinha, tem que levar para a UPA. Falei, não, ela vai ser atendida aqui mesmo. Não, mãezinha, tem que levar para a UPA. Falei, você não tá entendendo, a menina tá fazendo edema de glote, não dá tempo de eu chegar na UPA. Se ela morrer no caminho, quem é que se responsabiliza? Ah, o médico não vai atender. Eu falei, diga para ele dizer para mim que não vai atender. Porque quem tava me falando era a atendente. A atendente não sabe nada de medicina, nem da área da saúde ela é. Ela é recepcionista. Às vezes tá ali no desvio de função até. Sabe nem porque o sol esquenta. Aí, a nível de saúde, tá, gente? Que fique claro. Aí ela falou que o médico não ia atender. Aí eu falei, não, ele vai vir aqui e vai dizer pra mim que ele vai... Qual é a sala que ele tá? Ah, tá na sala 7. Eu fui lá, bati e falei, ó, uma emergência, tá lá na sala de emergência, tô ali aguardando. Vira as costas e saí. Aí a médica falou, o que aconteceu? Aí eu falei pra ela, né? Eu falei, olha, uma crise alérgica, não sei o que nem que horas começou, só sei que a situação da criança é essa. Aí ela avaliou e falou, nossa, vamos fazer uma medicação e não sei o quê. A minha filha saiu da unidade na ambulância do SAMU para o pronto-socorro, mas ela foi atendida pelo médico, foi regulada. Não foi eu que peguei a menina, joguei dentro do meu carro e levei para o PS, não. E se no caminho ela morre? Se fecha a garganta dela e ela morre? Quem era que ia se responsabilizar? Né? Eu estava dentro de uma unidade de saúde, então a criança tem que ser atendida. Professora, mas não tem SAMU, mas tem enfermeiro lá, e o enfermeiro liga, ou não tem médico. Tem enfermeiro lá, o enfermeiro tem que ligar para o SAMU e saber o que ele vai fazer. A criança está dentro da unidade de saúde, gente. Aí fico mandando a criança para as outras unidades, aí no caminho acontece intercorrência, a criança morre. Aí sim, depois que eu resolvi toda a situação, eu fui lá na unidade, falei com a gerente, falei, ó, aconteceu isso, e eu queria que você orientasse ali o pessoal qual é o procedimento correto. Ah, não sei o que, a gente vai fazer, não. Uma semana depois eu voltei lá. E aí, você fez, não sei o que, conversou com a pessoa, né, mudou alguma coisa? Ah, eu nem fiz, porque não sei o que e tal. Falei, já sei. Peguei o nome da criatura, peguei todo o relato, tudo que aconteceu, xerox do prontuário da menina, passei 1 mês para conseguir a xerox do prontuário, mas eu consegui. Levei no Corém e formalizei uma denúncia. Né? Só que essa pessoa não foi penalizada pelo Corém porque ela não tinha registro no Corém, ela não era da área da enfermagem, né? Ela não era ligada, ela era uma estudante de administração que estava fazendo um daqueles estágios que a secretaria dá num posto de saúde. É por isso que eu digo, não entendia Lé com Cré, não sabia nem por que o sol esquentava, dando informação errada. E aí, o que aconteceu? Nessa unidade só pode ficar na recepção agora quem é da área da saúde. Pelo menos a CS tem que ser, porque do contrário dá informação errada e a gente perde paciente aí por conta dessa irresponsabilidade na hora da informação. Se fosse uma leiga, tinha pego a criança e tinha levado. Eu tenho carro, gente. Mas e se essa mãe não tivesse carro e botasse dentro de um ônibus, esperasse o ônibus passar para chegar lá na UPA, que é do outro lado da cidade, a criança ia morrer. Então a gente tem que entender como é que funciona o serviço e correr atrás. Daí... Foi exatamente... Pode falar. Não, fala. Eu gosto de ouvir tu falando. Exatamente o que aconteceu com a minha irmã. Eu levei para o PS, ela foi por 3 vezes no PS, né? Na 4ª vez, ela já tinha passado por outro médico pedindo que ela fosse atendida urgente, porque estava com um princípio de AVC. E aí, simplesmente, o médico olhou para nossa cara e disse assim, eu vou encaminhar para a fundação. Simples assim. Eu disse, doutor, mas fundação... Sim, eu disse, fundação tem que agendar. Aí ele falou assim, pois é, mas é o que eu posso fazer, porque aqui não tem neuro. Eu, trabalhando no hospital, eu sei que tem neuro de plantão. Sobreaviso, é só chamar. Aí também não questionei com ele, né? Simplesmente triste, mas peguei ela, deram uma dipirona, trouxe para casa. Meia-noite eu voltei com ela morta já. Aí o neuro apareceu. Nesse momento, o neuro apareceu rapidinho. A culpa é do neuro? Tinha uma doutora... Vamos lá, vamos analisar. A culpa é do neuro? Tinha uma...
tinha uma doutora de plantão, imediatamente solicitou o neuro, bateu tomografia. Menina, ela deu uma atenção, ela é até da Unimed agora, a doutora Leuda. Ela deu uma atenção assim, mas era tarde Exatamente. demais. Minha irmã com 23 anos. Porque não foi assistido. Então, isso aí, Vânia, tu consegue caracterizar como sendo o quê? Imprudência, negligência ou imperícia? Eu acho que foi uma Totalmente negligência negligência. dele, Foi né? negligenciado pelo atendimento médico. Mas eu levei o caso para a justiça, fui para a justiça com ele, foi lá e veio cá, eu disse que eu não queria que acontecesse com outras pessoas. Mas, infelizmente, como a parte mais forte é a dele, não deu em nada, porque, simplesmente na frente do juiz. Essa classe aí tem um conselho que funciona, que é uma beleza. A nossa classe, o conselho sempre funciona contra o funcionário. Na classe da enfermagem funciona mais a penalização do que a bonificação profissional. Tanto que a gente está lutando aí pelas 30 horas há mais de 20 anos. A gente está lutando pelo piso salarial há mais de 40 anos. Né? A enfermagem não funciona para isso. O nosso conselho ele não tem força para isso, mas ele tem força para penalizar a gente sobre qualquer situação. Já o outro código, né, ele tem uma força ali de defesa pela categoria. Tanto que eles conseguem tudo que eles querem. Sim, porque até o próprio juiz olhou para mim, porque a gente teve audiência, nós, cara a cara, eu com ele. O juiz só olhou para mim e disse, por que você não levou sua irmã na fundação? Eu digo, o seu juiz, o senhor já foi na Você fundação. sabe como é que funciona? Tem que agendar consulta, sabe Deus quando. Aí ele também não disse nada, né? Porque o promotor também estava. Aí eu fiquei nervosa, me deu vontade de... E esse cara preso, né? Te entendo, Vânia. Infelizmente foi uma classe aí que é muito bem amparada legalmente. A nossa é o contrário. É por isso que eu sempre digo, quando o assunto é enfermagem, vale a pena levar a situação para frente? Vale. Vale porque vai resolver. No mínimo, Sheila, essa profissional aí seria remanejada de setor. Ela não trabalharia mais nessa unidade. Ela seria requalificada. No mínimo, assim, de penalização, isso aí é mínimo. Então, mínimo. Eu vou lá, né? Porque eu preciso muito dessa unidade. Então, o que eu faço? Tinha um médico lá que ele já tinha 83 anos e tinha uma cirurgia na cabeça. E todo mundo, parece que quando ele estava agressivo, ele simplesmente expulsava a gente. Eu conheço meu filho, né? Eu disse, não, doutor, ele está fazendo... Caio, ele está fazendo um procedimento... Isso. Se você sabe por que você não prescreve, me botava por fora da sala. Aí eu fui lá e reclamei lá mesmo, na frente, até que ele porque saiu. 83 anos já tem que ser afastada, é compulsório. Vou contar um caso para vocês que aconteceu aqui em Rio Branco. Aqui em Rio Branco, tinha uma profissional que já tinha 72 anos e trabalhava numa unidade. E aí, ninguém da unidade fazia com que ela fosse aposentada. E na nossa profissão é aposentadoria compulsória. Quando você não quer, chegou a idade, o tempo de serviço, minha filha, você é aposentado sem ver nem pra quê. E aí, o Tião Viana era o atual governador. E ele foi uma visita nesse hospital, né? Teve uma inauguração lá de uns leitos e ele foi para uma visita. Aí ela falou assim, Tião, me valoriza, eu tenho 40 e tantos anos de profissão. Aí ele, é mesmo? Qual é o seu nome? Aí ela falou o nome todinho. Ele, qual a sua matrícula? Aí ela falou todinho. 2 dias depois chegou a notificação compulsória e uma cartinha dele para ela, dizendo que o melhor que ela tinha a fazer era ir cuidar, né, da vida dela, da saúde dela, porque ela já tinha contribuído muito para a saúde. Ela fez um escândalo, queria derrubar ali a casa do governador, a Casa Rosada lá, maior da confusão. Gente, a notificação compulsória é irresponsabilidade você deixar uma pessoa que não tem mais condições de trabalhar trabalhando. Não dá. Não tem condições. Doutor Augusto da UPA do 2º Distrito, ele já tá bem velho também. Exatamente. Só que às vezes esse povo tem cara de velho e não é velho, né? Mas às vezes é velho mesmo. E aí tem que ser afastado, não é assim, não. A gente não pode colocar nossa vida em risco, não. Não que depois que tá velho não sabe mais o que tá fazendo, mas esse caso aí que a menina tá falando que a criatura tinha uma cirurgia na cabeça e que era agressivo, eu não quero na minha equipe, não. Tá doida, é? Grita comigo só um dia. Maria da Penha nele. Oxi. Eu já mesmo saí de casa pra estar ouvindo grito de macho. Professora, minha tia é diabética, né? E ela fica nervosa muito fácil. Ela foi lá pra pegar a receita dos remédios, né? Que é normal ter a consulta.
ela ficou tão nervosa que quase ela saía de SAMU. A pressão dela subiu e a dele subiu e ninguém sabia quem Que era era que mais estava se precisava entendendo, do ela atendimento gaguejava. de Jeová. Que era que estava precisando, e aí eu fui lá buscar ela e tentando acalmar ele. Não, doutor, calma, não sei o que. Ele, não, mas ela tem que me ouvir, que não sei o que, que ela chegou aqui ignorante, não sei o Sempre quê. encontra, né, Menino, amiga? foi um A cara pra panela sempre sentar, encontra a tampa. Chega um dia que não dá certo. Não, é muito Eu lembro que complicado, uma ó. vez eu tava na unidade, aí a mulher falou assim, ó, só os especiais. Aí eu levantei. Aí ela falou assim, eu disse só os especiais. Eu falei assim, mas eu sou especial. Eu me considero uma pessoa especial. Aí ela falou assim, não, você entendeu, tá de gracinha? Eu falei, não, você que não entendeu. Eu sou uma pessoa especial. Agora, o que significa especial pra você? Aí ela foi falar, eu falei, não, isso não é uma pessoa especial, isso é uma pessoa com uma necessidade diferente. Então, você como profissional da área da saúde tem que saber qual é o termo que você vai colocar, porque essa palavra especial, ela se aplica a qualquer pessoa. Eu sou uma pessoa extremamente especial, eu me considero uma pessoa especial. Sou especial para minha família. Sou especial no meu seio familiar, sou especial para mim quando eu olho no espelho e digo que gente, que mulher linda, que mulher maravilhosa, que pessoa especial. Né? E aí tu vai numa unidade de saúde que a pessoa tinha que saber dos conceitos e me vem chamando todo mundo de especial, achando que isso significa que você tem alguma síndrome. Não. Agora vamos às pessoas que têm prioridade. Idade, gestação, bebê no colo, todas aquelas prioridades que a gente já sabe, né? Não especial. Especial é caramba. Então a gente tem que começar a entender desde agora qual é o conceito que a gente vai aplicar. A palavra que a gente vai utilizar. Porque, por exemplo, uma mãe que tem uma criança que tem alguma prioridade ou alguma comorbidade, ela não gosta, que fala assim, teu filho é especial? O que ele tem? Autista, é? Qual é o grau? Não, porque a minha prima tem um que o grau dela é leve. Mas pelo menos é um grauzinho normal, né, assim. Gente, não tem quem goste. São umas coisas, assim, que não é legal perguntar. Tipo, a mulher tá grávida. E tá grávida? Não, tô não. Então, galera, vamos lá para nossa prova. Exatamente. Mais alguma dúvida? Eu estou ansiosa, por isso que eu estou aqui. Então, eu vou já enviar para vocês. Vou encerrar por aqui.